Ethan Walker tinha tudo: riqueza, sucesso, uma vista desafogada sobre o cintilante rio Tejo, desde o seu penthouse em Lisboa. Mas quando avistou uma mulher com um bebê no aeroporto, uma mulher com os olhos cheios de mágoa e uma criança com o seu inconfundível olhar cinzento esverdeado, o seu mundo perfeito desfez-se num instante. Ela não fugiu, não se escondeu. Em vez disso, Naomi deu-lhe uma oportunidade, uma frágil e aterradora oportunidade de provar que ele tinha mudado. Mas a mãe dele tinha outros planos. Murmúrios de caça-fortunas e armadilhas ecoavam pelos corredores de mármore, e o peso dos seus erros passados ameaçava esmagar a família que ele nunca soube que tinha perdido. Conseguiria um homem que outrora escolheu salas de reunião em vez de nanas para adormecer reconquistar a confiança da mulher que abandonou? Ou a sua segunda oportunidade escorreria pelos dedos como areia? As portas automáticas abriram-se com um assobio mecânico. O ar fresco do aeroporto envolveu o rosto de Ethan Walker enquanto ele entrava no terminal puxando a sua mala de couro. As rodas tilintavam no chão polido num ritmo constante. Ele consultou o relógio. 2 horas até ao embarque. Muito tempo. À sua volta, viajantes moviam-se em todas as direções. Uma família com 3 crianças pequenas passou apressadamente. Um casal idoso sentava-se de mãos dadas perto da janela. Anúncios ecoavam dos altifalantes, chamando passageiros para portas distantes. Ethan já tinha visto esta mesma cena uma centena de vezes. Os aeroportos eram como segundas casas para ele agora. Ele afrouxou ligeiramente a gravata e dirigiu-se para o controlo de segurança. Londres esperava-o. Mais um negócio, mais uma propriedade, mais uma semana longe de Lisboa. Era a vida que ele construíra, bem-sucedida, lucrativa e, de alguma forma, sempre o afastando das coisas que outrora importavam. O seu telemóvel vibrou no bolso. Marcus Hill, o seu parceiro de negócios, provavelmente a perguntar se ele já tinha chegado ao aeroporto. Ethan começou a procurá-lo quando algo o fez parar. Alguém na multidão chamou a sua atenção. Uma mulher estava a uns 10 metros de distância, perto da cafetaria. Usava um simples vestido de verão amarelo e carregava uma mala grande a tiracolo. Os seus caracóis escuros estavam presos, revelando um rosto que ele teria reconhecido em qualquer lugar, mesmo depois de 2 anos. A sua respiração ficou presa no peito. Naomi. Naomi Brooks, a mulher que ele amara e perdera. A mulher que o tinha deixado quando ele fora demasiado cego para ver o que estava a desperdiçar. A sua mão ficou inerte na pega da mala. Ela estava a segurar um bebê. A criança não devia ter mais de 1 ano, vestida com um pequeno macacão e uma camisola branca por baixo. As pequenas mãos do bebê estendiam-se para o rosto de Naomi, e ela sorriu, aquele sorriso caloroso e genuíno que Ethan tão bem se lembrava. Ela balançou a criança suavemente, sussurrando algo que a fez rir. Os pés de Ethan pareciam ter se enraizado no chão. Ele não conseguia mover-se, não conseguia respirar. Os sons do aeroporto desvaneceram-se num zumbido abafado à sua volta. O bebê virou a cabeça e o coração de Ethan parou completamente. Mesmo àquela distância, ele conseguia ver os olhos. Cinzento esverdeados, como olhar para um espelho que refletia através do tempo. O formato do rosto, o nariz pequeno, a forma como a boca do bebê se curvava quando sorria. Era ele. Era o seu rosto, os seus traços, miniaturizados e suavizados, mas inconfundíveis. A sua filha. Ele tinha uma filha. A percepção atingiu-o como um golpe físico. Os seus joelhos fraquejaram. Há tantos meses, quando Naomi tentara falar com ele, quando dissera que precisava de lhe contar algo importante, ele estivera demasiado ocupado, demasiado focado no negócio de Tóquio, nos investidores de Nova York, nos planos de expansão. Ele prometera que falariam mais tarde. Prometera tantas coisas, e depois ela tinha desaparecido. Ele chegara à casa uma noite e encontrara metade do apartamento vazio. As suas roupas, os seus livros, os seus materiais de arte, tudo desaparecera. Ela deixara um bilhete na bancada da cozinha. Palavras simples que pareceram facas. Não consigo mais. Preciso de alguém que esteja realmente presente. Lamento. Ele ligou. Ela não atendeu. Ele enviou mensagens. Nada. Após algumas semanas, disse a si mesmo que era o melhor. Ela merecia alguém melhor. Alguém que lhe pudesse dar a atenção de que precisava. Ele atirou-se ainda mais ao trabalho.
tentando esquecer a forma como ela ria das suas piadas terríveis, a forma como se aninhava contra ele nas manhãs de domingo tranquilas, a forma como o fazia sentir que talvez pudesse ser mais do que apenas a sua conta bancária. Mas agora, observando-a com a filha deles, tudo isso voltou à tona. O arrependimento, a solidão, a dor oca que ele tanto se esforçara por ignorar. Só que agora era 1000 vezes pior, porque ele podia ver exatamente o que perdera. Naomi mudou o bebê para a outra anca. Olhou à volta do terminal, provavelmente à procura da sua porta de embarque. Os seus olhos varreram-no, seguiram em frente, depois voltaram rapidamente. Ela tinha-o visto. Por um momento nenhum deles se moveu. Ficaram imóveis, 2 pessoas apanhadas na corrente de um aeroporto movimentado, com um oceano de palavras não ditas entre eles. O bebê balbuciou alegremente, alheio à tensão que estalava no espaço. Então Naomi fez algo que Ethan não esperava. Não fugiu. Não se virou nem tentou esconder-se. Em vez disso, deu-lhe um pequeno e triste sorriso. Apenas uma ligeira curva dos lábios, tocada por tristeza e algo mais que ele não conseguia identificar. Aceitação, talvez. Ou resignação. Ela ajustou a mala mais alto no ombro e começou a caminhar em direção à área do café. Não exatamente na direção dele, mas também não para longe. Um convite silencioso e cauteloso. O telemóvel de Ethan vibrou novamente no bolso. Londres. A reunião. Os milhões de euros à espera da sua assinatura. Nada disso importava. Nada no mundo importava, exceto a mulher de vestido amarelo e o bebê com os seus olhos. Agarrou na mala e seguiu-a. A cafetaria cheirava a café fresco e pão de canela. Pequenas mesas pontilhavam o espaço, a maioria delas ocupadas por viajantes a teclar em portáteis ou a deslizar os dedos nos telemóveis. Naomi tinha escolhido uma mesa mais ao fundo, longe do fluxo principal de pessoas. Ela pousou a mala e estava a acomodar o bebê no colo quando Ethan a alcançou. "Olá", disse ele. A sua voz saiu mais rouca do que pretendia. "Olá, Ethan." A voz dela era suave, comedida. Não parecia zangada ou amargurada, apenas cansada. Perguntava-me se alguma vez nos cruzaríamos. "Posso..." Ele gesticulou para a cadeira vazia em frente a ela. "Posso sentar-me?" Ela acenou com a cabeça. "Claro." Ele sentou-se lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Os seus olhos continuavam a desviar-se para o bebê, que agora mordiscava a ponta de um livro de pano. De perto, a semelhança era ainda mais forte. A ligeira curva do cabelo na testa, o formato das orelhas. Esta era a sua filha. A sua filha. "O nome dela é Maya", disse Naomi baixinho, observando o seu rosto. "Maya Brooks. Fez 1 ano no mês passado." Maya. O nome aninhou-se no seu peito como uma pedra quente. "Ela é linda." "É." A mão de Naomi alisou as costas de Maya, um gesto tão natural e carinhoso que apertou a garganta de Ethan. "É a melhor coisa que me aconteceu." O silêncio estendeu-se entre eles. Tantas perguntas aglomeravam-se na mente de Ethan que ele não sabia por onde começar. "Por que não me contaste? Como pudeste esconder-me isto? Como pude ter sido tão cego?" Mas o que saiu foi mais simples. "Eu devia ter estado lá." Naomi olhou para ele. Os seus olhos castanhos, que ele outrora conseguia ler como um livro, eram mais difíceis de decifrar agora, guardados. "Não estiveste presente em muitas coisas, Ethan." As palavras picaram porque eram verdadeiras. "Eu sei. Fui estúpido. Estava tão focado em construir o negócio que me esqueci." Ele parou, procurando as palavras certas. "Esqueci-me de construir uma vida." "Eu tentei dizer-te." A voz dela permaneceu calma, mas ele ouviu a velha mágoa por baixo. "Naquela noite, antes de partires para Tóquio, eu disse-te que precisava de falar sobre algo importante. Tu disseste que falávamos quando regressasses. Mas quando regressaste, já estavas a planear a próxima viagem. Lembro-me." A vergonha queimava no seu estômago. "Lembro-me de tudo. Chegar a casa e encontrar-te desaparecida." Ele teve de parar novamente, engolindo em seco. "Lamento imenso, Naomi. Lamento não ter sido o homem que precisavas que eu fosse." Maya largou o livro e esticou a mão para o colar de Naomi, uma simples corrente de prata com um pequeno pendente. Naomi gentilmente redirecionou as suas pequenas mãos. "Queres segurá-la?" A pergunta apanhou-o desprevenido. "Eu... sim, se estiver tudo bem." "Está tudo bem."
Naomi levantou-se e transferiu cuidadosamente Maia para os seus braços, guiando as suas mãos para a apoiar corretamente. Cuidado com a cabeça, assim está bem. O peso da sua filha nos braços era a coisa mais assustadora e maravilhosa que Ethan alguma vez experimentara. Ela era tão pequena, tão quente, tão completamente real. Maia olhou para ele com olhos curiosos, os seus olhos, e agarrou um punhado da sua gravata. Olá, sussurrou ele. A sua voz falhou. Olá, Maia. Eu sou o teu... A palavra ficou presa na garganta. Eu sou o Ethan. Ela é bastante amigável, disse Naomi, sentando-se novamente na cadeira. Adora conhecer pessoas novas. Mas Ethan não era novo. Não realmente. Ele era o pai dela, mesmo que tivesse perdido o primeiro ano da sua vida. Mesmo que ela não tivesse ideia de quem ele era. A percepção fez o seu peito doer com um amor feroz e protetor que ele nunca sentira antes. Maia puxou a sua gravata e fez um feliz som de gorgolejo. Depois sorriu. Um grande sorriso sem dentes, que lhe iluminou todo o rosto. Ethan sentiu lágrimas nos cantos dos olhos. Ele não tentou escondê-las. Ela tem o teu sorriso, disse Naomi suavemente. Sempre que está feliz, realmente feliz, ela sorri exatamente como tu costumavas. Costumava? Antes de tudo ficar tão ocupado, antes de deixares de sorrir como se fosse a sério. Ethan olhou para ela. Não estou ocupado agora. Devia estar num voo para Londres daqui a 2 horas. Mas não vou. Ethan, tu não tens de... Sim, tenho. Ele segurou Maia um pouco mais perto. Já perdi o suficiente. Não vou perder mais nada. Naomi estudou-o por um longo momento. Estendeu a mão e tocou suavemente o pé de Maia, que chutava alegremente no ar. Nunca quis afastá-la de ti. Só não sabia como te alcançar. Parecias tão longe, mesmo quando estavas à minha frente. E depois de eu partir, não pensei. Ela fez uma pausa. Não pensei que quisesses a complicação. Uma complicação. A palavra saiu mais afiada do que pretendia. Naomi, ela não é uma complicação. Ela é... Ele olhou para Maia, que agora tentava pôr o relógio dele na boca. Ela é tudo. Vocês são as duas tudo. Os olhos dela suavizaram ligeiramente. Tu soas diferente. Sinto-me diferente. Era verdade. Algo tinha mudado dentro dele, no momento em que os vira. Todas as prioridades que pareciam tão importantes há 5 minutos, os negócios, as propriedades, a busca incessante por mais, tinham se reorganizado. Isto era o que importava. Era por isto que ele devia ter lutado desde o início. Um anúncio ecoou pelo terminal, chamando passageiros para um voo para Miami. Naomi olhou para o relógio na parede. O nosso voo para Faro sai em 40 minutos. A minha mãe está à nossa espera. Faro? Ethan sentiu um pânico súbito. Acabara de as encontrar. Não podia perdê-las novamente tão rapidamente. Quando voltas? No fim da semana. É só uma visita. Ela hesitou. Podes passar pelo apartamento quando voltarmos, se quiseres, para ver a Maia. E tu? A pergunta saiu antes que ele a pudesse deter. Queres que eu passe por lá? Naomi ficou em silêncio por um momento. Maia agitou-se nos braços de Ethan e Naomi estendeu a mão para ajustar a sua posição. As mãos deles tocaram-se brevemente e Ethan sentiu uma descarga elétrica subir pelo braço. Ela deve ter sentido também porque recuou rapidamente. Quero que a Maia conheça o pai dela, disse ela finalmente. Se fores a sério em fazer parte da vida dela, realmente parte da vida dela, então sim, passa por cá. Ela tirou o telemóvel da mala e entregou-o a ele. Põe o teu número. Eu envio-te a minha morada por mensagem. Ele conseguiu, desajeitadamente, digitar com uma mão enquanto segurava Maia com a outra. O seu número atual era diferente do que ela conhecera antes. Ele mudara-o há 6 meses depois de se fartar de chamadas de spam. Mais uma coisa que os mantivera afastados. Feito. Ele devolveu-lhe o telemóvel. Naomi pegou nele e levantou-se, apanhando a mala. Estendeu os braços para Maia. Devíamos ir para a porta de embarque. Ethan não queria soltar. Olhou para a filha, memorizando cada detalhe do seu rosto. A pequena covinha na bochecha esquerda. Os caracóis finos nas têmporas. A forma como ela cheirava a shampoo de bebê e algo doce que ele não conseguia identificar. Vemo-nos em breve, sim? Sussurrou ele para ela. Prometo. Ele transferiu cuidadosamente Maia de volta para os braços de Naomi. O bebê aninhou-se imediatamente contra o peito da mãe, contente e confiante. Naomi acomodou-a ao ombro e pegou na mala do bebê. Sábado, disse Naomi.
Passa por cá sábado à tarde, por volta das 2. Devemos estar de volta na sexta à noite, e isso dá-nos um dia para nos instalarmos. Sábado às 2. Eu estarei lá. Ele cancelaria tudo. Reagendaria tudo. Nada o impediria de estar lá sábado às 2. Naomi começou a virar-se. Depois parou. Olhou para ele. E por um segundo, ele viu algo nos olhos dela que parecia esperança. Ethan, sim? Fico contente por nos termos cruzado. Eu também. As palavras não chegavam perto de expressar o que ele sentia. Eu também, Naomi. Ele observou-as afastar-se pela multidão. O vestido amarelo de Naomi desaparecia e reaparecia entre outros viajantes. A pequena mão de Maya batia no ombro da mãe. E depois, elas desapareceram, engolidas pelo terminal. Ethan ficou ali por um longo momento, os braços ainda sentindo o peso fantasma da sua filha. As pessoas fluíam à sua volta como água à volta de uma pedra. Finalmente, tirou o telemóvel e procurou o número de Marcos. Olá, meu caro. Marcos atendeu ao primeiro toque. Já estás no avião? Não vou a Londres. O quê? Ethan, estamos a trabalhar neste negócio há 3 meses. Os clientes esperam. Envia o Johnson. Ele conhece a propriedade tão bem quanto eu. Preciso de ficar em Lisboa. Houve uma pausa. Isso não soa a ti, o que se passa? Ethan fechou os olhos. Acabei de descobrir que tenho uma filha. O silêncio do outro lado prolongou-se. Depois, repete lá. Tenho uma filha. O nome dela é Maya. Tem 1 ano e acabei de a segurar pela primeira vez. A voz dele falhou. Perdi o primeiro ano inteiro dela, Marcos. Não vou perder mais nada. Santo Deus! Marcos exalou ruidosamente. Ok. Tratamos de Londres. Tu fazes o que precisas de fazer. Obrigado. Mas, Ethan, vamos falar sobre isto. Falar a sério, em breve. Eu sei, ligo-te mais tarde. Ele desligou e olhou para a mensagem de texto que acabara de chegar de um número desconhecido. É a Naomi. A minha morada é Rua dos Plátanos, no 847, segundo B. Vemo-nos sábado. Ele guardou a informação de contacto dela, o polegar pairando sobre o nome dela no ecrã. Há 2 anos, ele tinha o número dela memorizado. Ligava-lhe todos os dias, por vezes 2 vezes. E, de alguma forma, ainda conseguira perdê-la. Desta vez, não. Ele pegou na mala e dirigiu-se novamente para a saída. As portas automáticas abriram-se, e o sol quente de Lisboa atingiu-lhe o rosto. O seu carro estava na garagem, à espera para o levar para casa, para um penthouse vazio. Mas sábado ele atravessaria uma porta diferente, para o apartamento de Naomi, para a vida da sua filha, para a família que ele devia ter construído desde o início. Ethan sentou-se no carro no parque de estacionamento do aeroporto por quase 1 hora, apenas a olhar para o telemóvel. A informação de contacto de Naomi brilhava no ecrã. Ele queria ligar-lhe agora mesmo para ouvir a voz dela novamente, para fazer 1000 perguntas sobre Maya. Qual era o brinquedo favorito dela? O que comia? Quando deu os primeiros passos? Mas ele não ligou. Naomi dera-lhe 1 hora e 1 lugar. Pressionar por mais agora apenas provaria que ele não tinha realmente mudado, que ainda era o mesmo homem que não conseguia esperar, não conseguia ser paciente, não conseguia deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em vez disso, ele dirigiu-se para casa através do trânsito noturno de Lisboa. As luzes da cidade desfocavam-se pelas suas janelas. A rádio tocava um jazz suave que ele mal ouvia. A sua mente continuava a reproduzir o momento em que vira Maya pela primeira vez. O choque do reconhecimento, o peso dela nos seus braços. Ele tinha uma filha. O penthouse parecia demasiado grande quando ele finalmente entrou. Demasiado vazio. O serviço de limpeza tinha estado lá hoje. Tudo estava perfeitamente arrumado, perfeitamente estéril. Móveis modernos em tons de cinzento e branco. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma cozinha onde raramente cozinhava. Uma mesa de jantar que nunca via jantares de convívio. Era isto que ele escolhera em vez de Naomi. Este vazio caro. Ele largou a mala junto à porta e foi para a janela. Lisboa estendia-se abaixo dele. Milhares de luzes marcando milhares de vidas a serem vividas. Em algum lugar lá fora, Naomi estaria a fazer as malas para Faro. Maya provavelmente já estava a dormir, sonhando sonhos de bebê dos quais ele nunca saberia. O telemóvel dele tocou. Marcos, conta-me tudo, disse o amigo sem preâmbulos. Ethan afundou-se no sofá de couro e contou.
Contou a Marcus sobre ver Naomi no aeroporto, sobre os olhos de Maya, sobre segurar a sua filha pela primeira vez, sobre como nada mais parecia importar. Marcus ouviu sem o interromper, o que era invulgar para ele. Então, o que vais fazer? Perguntou Marcus quando Ethan finalmente emudeceu. Vou ser o pai dela, realmente ser o pai dela, não apenas um nome numa certidão de nascimento. E a Naomi? Ethan fechou os olhos. Não sei. Ainda a amo, Marcus. Nunca deixei de a amar, mas magoei-a muito. Não sei se ela me consegue perdoar. Ela parecia zangada. Quando falaste com ela? Não. Isso é quase pior. Ela parecia resignada, como se já tivesse aceitado que eu a tinha desiludido. Então tu mostras-lhe que ela estava errada. A voz de Marcus era firme. Tu apareces no sábado e continuas a aparecer, não com dinheiro ou grandes gestos. Apenas fica presente. Foi isso que não fizeste antes. Eu sei. E Ethan, não faças promessas que não podes cumprir. Se vais fazer isto, faz mesmo. Essa menina merece mais do que um pai a tempo parcial. Farei. As palavras soaram como um voto. Não as desiludirei novamente. Depois de desligarem, Ethan sentou-se no apartamento escuro por muito tempo. Pensou em todas as escolhas que o tinham levado até ali. As longas horas, as viagens constantes, a crença de que o sucesso significava dizer sempre sim à próxima oportunidade. Ele construíra um império e perdera uma família no processo. Sábado parecia impossivelmente longe. Os dias arrastavam-se. Ethan tentou trabalhar, mas dava por si a olhar para o ecrã do computador sem o ver. Participava em reuniões, mas mal ouvia o que era discutido. A sua assistente, Jennifer, perguntou-lhe se estava bem. Ele disse-lhe que estava, apenas cansado. Na quinta-feira à noite, encontrou-se numa loja de artigos para bebê nas Avenidas Novas. O lugar era enorme, cheio de mais equipamentos de bebê do que ele imaginava existir. Ele deambulava pelos corredores, sentindo-se perdido e sobrecarregado. Cadeirinhas de carro com sistemas de apertos complicados, biberões de dezenas de formas e tamanhos, brinquedos que prometiam estimular o desenvolvimento cerebral. Posso ajudá-lo a encontrar algo? Uma vendedora aproximou-se, sorrindo gentilmente. Teria talvez 60 anos, com cabelo grisalho e uma etiqueta com o nome Dorothy. Não sei, admitiu Ethan. Acabei de descobrir que tenho uma filha de 1 ano. Quero levar-lhe algo no sábado, mas não sei do que ela gostaria. A expressão de Dorothy suavizou-se. Isso é maravilhoso, querido. Ser pai é uma bênção. Ela tem um personagem favorito? Cor favorita? Não sei. A admissão fê-lo sentir-se um falhanço logo de início. Não sei nada sobre ela, exceto que é linda e perfeita. Bem, com livros não há erro. Toda a criança adora livros. Dorothy levou-o a uma secção cheia de livros de capa dura coloridos. Estes são resistentes o suficiente para os mais pequenos que ainda estão a aprender a ser gentis. E este... Ela tirou um livro com uma capa de tecido macio. Este tem diferentes texturas em cada página. Os bebés adoram explorá-las. Ethan pegou no livro. Tinha um coelho na capa. Vou levá-lo. Só um? Ele olhou para as prateleiras. Vou levar 10. Não, 20. Ela devia ter muitos livros. Dorothy riu. Gosto do seu entusiasmo, mas talvez comece com 5 ou 6. Vai visitá-la novamente, certo? Pode levar mais de cada vez. Fazia sentido, mas parte dele queria comprar a loja inteira, para compensar o tempo perdido com pilhas de presentes. Mas não era isso que Maya precisava. Ela precisava que ele aparecesse e estivesse presente, como Marcus dissera. Ele acabou por levar 6 livros, um elefante de peluche macio e um conjunto de copos empilháveis que Dorothy prometeu que fariam sucesso. Enquanto registrava as suas compras, disse ela, a sua filha tem sorte em ter um pai que se importa tanto. Eu é que sou o sortudo, respondeu Ethan. Só espero não estragar tudo. Vai estragar tudo. Dorothy sorriu ao ver a sua expressão assustada. Todos os pais o fazem. O truque é continuar a aparecer, aconteça o que acontecer. Continuar a tentar. Continuar a amar. É isso que as crianças realmente precisam. Levou as palavras dela consigo para casa, remoendo-as na sua mente. Continuar a aparecer. Continuar a tentar. Continuar a amar. Ele conseguia fazer isso. Tinha de o fazer. Na sexta-feira à noite, estava em frente ao armário a tentar decidir o que vestir no dia seguinte. Tudo parecia demasiado formal, demasiado parecido com o homem de negócios que fora.
fatos e camisas e relógios caros. Finalmente, tirou umas calças de ganga que raramente usava e uma camisola azul simples, casual, acessível, como alguém que se sentaria no chão para brincar com blocos. Naquela noite mal dormiu. Continuava a imaginar como seria o dia seguinte. Naomi a abrir a porta, Maya nos braços dela, talvez tímida ao princípio. Ele seria paciente, deixá-la-ia habituar-se a ele. Não a forçaria, mas também imaginou que corresse mal. Maya a chorar ao vê-lo, Naomi a mudar de ideias, a decidir que tinha cometido um erro ao convidá-lo, a porta a fechar-se na sua cara antes mesmo de ele entrar. À 1 da manhã, levantou-se e foi para o seu escritório em casa. Abriu o portátil e começou a pesquisar. Marcos do desenvolvimento infantil, brinquedos adequados à idade, estratégias para criar laços com uma criança de 1 ano. A internet estava cheia de conselhos, alguns contraditórios, mas ele leu tudo. Queria fazer as coisas bem. Quando o amanhecer finalmente rompeu sobre Lisboa, Ethan ainda estava acordado, a funcionar à base de café e energia nervosa. Tomou banho e vestiu-se com cuidado. Olhou-se ao espelho. O homem que via parecia diferente, assustado, esperançoso, real de uma forma que não sentia há anos. Ao meio-dia, não conseguia esperar mais. Sabia que era cedo, 2 horas cedo, mas estar sentado no seu apartamento estava a enlouquecê-lo. Agarrou no saco dos presentes e dirigiu-se ao carro. O bairro das Acácias era uma zona calma numa parte menos cara de Lisboa. O tipo de lugar onde as crianças brincavam nos passeios e os vizinhos se conheciam pelo nome. Ethan encontrou o prédio facilmente, uma estrutura de 3 andares com fachada creme e portadas verdes. Não era luxuoso, mas estava bem conservado. O pequeno jardim da frente tinha flores plantadas ao longo do caminho. Sentou-se no carro a olhar para o prédio. 2B, 2º andar. Naomi estava lá em cima naquele momento. Maya estava lá em cima, a sua família. Mas eram apenas 12h15, demasiado cedo. Aparecer com tanta antecedência faria com que parecesse desesperado ou insistente. Forçou-se a ligar o carro e a afastar-se, dirigindo-se a um café próximo para matar o tempo. A 1h45 seguintes foram os mais longos da sua vida. Pediu um café que não bebeu. Tentou ler as notícias no telemóvel, mas não conseguia concentrar-se. Verificava as horas a cada 2 minutos. Outros clientes entravam e saíam, vivendo as suas vidas normais de sábado, enquanto o mundo inteiro de Ethan estava prestes a mudar. Às 13h55 em ponto, voltou ao carro e dirigiu-se ao bairro das Acácias. Desta vez, obrigou-se a sair. Agarrou no saco dos presentes e caminhou pelo trilho até a porta principal. O diretório mostrava Brooks N. no apartamento 2B. Carregou na campainha. Olá? A voz de Naomi ressoou rouca pelo intercomunicador. É o Ethan. Uma pausa. Depois a porta fez um zumbido e abriu-se. Pode subir, 2º andar. A escadaria era estreita, mas limpa. Subiu lentamente com o coração a bater forte. No topo das escadas, viu uma porta aberta. Naomi estava no batente, com Maya na anca. Ela vestia umas calças de ganga e uma camisola rosa suave. Os caracóis soltos caíam sobre os ombros. Parecia cansada, mas bonita. Maya estava vestida com umas leggings roxas e uma camisola branca com um elefante de desenho animado. Quando viu Ethan, não chorou nem escondeu a cara. Apenas o olhou com olhos curiosos. Olá, disse Naomi. Exatamente a tempo. Olá. A sua voz saiu firme, apesar do nervosismo. Obrigada por me teres convidado. Ela recuou, abrindo mais a porta. Entra. Ethan entrou na casa de Naomi, no mundo da sua filha, na oportunidade que nunca pensou que teria. A porta fechou-se suavemente atrás dele, e algures no fundo do seu peito, algo que estivera partido por 2 anos, começou muito lentamente a sarar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando um espaço que parecia vivido e amado. Um sofá gasto encostava-se a uma parede, coberto por uma manta colorida. Brinquedos estavam espalhados pelo chão. Blocos macios, anéis de plástico, uma girafa de peluche com uma orelha roída. Fotografias cobriam as paredes, a maioria delas de Maya em diferentes idades. Ethan podia ver a sua progressão de recém-nascida minúscula à criança sorridente de 1 ano que agora o olhava. Não é muito, disse Naomi, fechando a porta atrás dele. Mas é casa. É perfeito. E ele dizia a verdade.
Aquele lugar tinha mais vida do que o seu penthouse inteiro. Parece-se contigo. Ela deu-lhe um pequeno sorriso. Podes pendurar o casaco ali. Queres alguma coisa para beber? Tenho água, sumo, café. Estou bem. Obrigada. Pousou o saco dos presentes e tirou o casaco, pendurando-o com cuidado. Como foi a viagem ao Porto? Bem, a minha mãe adorou ver a Maia. Continua a perguntar quando é que vou voltar para casa. Naomi mudou Maia para a outra anca. Mas Lisboa é a minha casa agora. Tenho o meu trabalho na livraria, os meus amigos aqui. E o meu pequeno negócio de joalharia está finalmente a começar a dar algum dinheiro. Isso é ótimo. Sempre soube que eras talentosa. Caiu um silêncio constrangedor. Maia quebrou-o, esticando a mão para Ethan, abrindo e fechando o punho pequeno. Demorou um momento a perceber que ela o queria. Ela quer que a pegues, disse Naomi, soando surpreendida. Normalmente não é tão simpática com pessoas que só conheceu uma vez. Posso? Claro. Ethan deu um passo em frente e cuidadosamente pegou em Maia dos braços de Naomi. Ela aconchegou-se facilmente ao peito dele, a sua pequena mão a agarrar-lhe a camisola. Cheirava a loção de bebê e a algo doce. Olhou para ele com aqueles olhos cinzento esverdeados e sorriu. O coração dele derreteu-se completamente. Olá, Maia, sussurrou. Trouxe-te uns presentes. Queres ver? Maia balbuciou algo que soou como concordância. Naomi gesticulou para o sofá. Aqui, senta-te. Fica à vontade. Ethan sentou-se, mantendo Maia segura no seu colo. Estava mais pesada do que no aeroporto, mais sólida. Ou talvez ele estivesse apenas mais consciente do seu peso agora, da sua realidade. Naomi sentou-se na poltrona à frente deles, observando com atenção. Não sabia de que é que ela iria gostar, disse Ethan, esticando a mão para o saco dos presentes. A senhora da loja ajudou-me a escolher. Tirou o primeiro livro, um livro cartonado sobre animais da quinta. Maia agarrou-o imediatamente e tentou pôr a ponta na boca. Ethan redirecionou-a gentilmente, abrindo o livro. Olha, há uma vaca. Consegues dizer vaca? Ela ainda não fala, disse Naomi. Só balbucia. O médico diz que é normal. Certo, claro. Sentiu-se estúpido por não saber disso, mas continuou a virar as páginas, apontando para os animais. Maia parecia fascinada pelas imagens, batendo com a mão em cada uma. O seu entusiasmo fê-lo sorrir. Mostrou-lhe os outros livros, os copos de empilhar e, finalmente, o elefante de peluche. Maia abraçou o elefante com força, fazendo sons felizes de guincho. Acho que ela gosta, disse Naomi. A voz dela estava mais suave agora, menos defensiva. Foi realmente atencioso da tua parte, Ethan. Eu queria trazer alguma coisa. Sei que não compensa. Parou. Só queria que ela tivesse algo meu. Ela vai estimá-lo, mesmo que ainda não perceba. Naomi inclinou-se. Queres saber sobre ela? Tudo o que perdeste? Sim, tudo, por favor. Então Naomi contou-lhe. Contou-lhe sobre ter descoberto que estava grávida 2 semanas depois de ter partido. Quão aterrorizada ficara. Como lhe tinha ligado 2 vezes, mas desligou antes que ele atendesse, sem saber o que dizer. Descreveu a gravidez. Fácil no início, mais difícil no fim. A mãe dela tinha vindo ficar com ela no último mês. Entrei em trabalho de parto numa terça-feira de manhã, disse Naomi. 3 semanas antes. A minha mãe levou-me ao hospital e tive-a naquela noite. 2,7 kg. Ela saiu a gritar e não parou durante 2 horas. Ela sorriu com a lembrança. As enfermeiras disseram que tinha uns pulmões fortes. Ethan ouvia, tentando imaginar tudo. Naomi no hospital, sozinha exceto pela mãe. Trazer Maia para casa, para este pequeno apartamento. Aquelas primeiras noites aterrorizantes com um recém-nascido. Ele devia ter estado lá para tudo. Qual foi a primeira palavra dela? Perguntou. Mamã. Há cerca de 1 mês. Ela diz isso o tempo todo agora. Os olhos de Naomi suavizaram-se enquanto olhava para a filha. Ela também diz bá para biberão e faz este som que eu acho que significa mais. Está a começar a entender a linguagem mesmo que ainda não consiga dizer muito. Quando é que ela começou a andar? Ela ainda não anda, apenas se agarra aos móveis para se levantar. Mas gatinha por todo o lado, rápido. Tenho de tornar tudo à prova de bebê. Naomi riu. Na semana passada engatinhou para a cozinha e tentou abrir o armário debaixo do lava-loiça. Depois disso, meti trancas em tudo. Maia agitou-se no colo de Ethan, deixando cair o elefante.
Inclinou-se para a frente, esticando a mão para os copos de empilhar no chão. Ethan segurou-a firmemente enquanto ela se esticava. Podes pô-la no chão, disse Naomi. Ela gosta de explorar. Ethan, cuidadosamente, pousou Maya no chão. Ela imediatamente engatinhou em direção à sua cesta de brinquedos, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Tirou um conjunto de chaves de plástico e agitou-as, deliciada com o barulho. Ela é linda, disse Ethan. Inteligente também. Consigo ver nos olhos dela. É sim. Orgulho encheu a voz de Naomi. Ela é tudo para mim, Ethan. Tudo. Eu sei. Ele observava Maya bater as chaves no chão, completamente absorvida no seu jogo. Lamento não ter estado lá. Lamento tudo. Se pudesse voltar atrás, não podes. A voz de Naomi era suave, mas firme. Não podemos voltar atrás. Só podemos ir em frente. Então deixa-me ir em frente contigo, com ambos. Virou-se para olhar. Quero estar na vida dela. Realmente. Não apenas visitas de fim de semana ou feriados. Quero saber tudo sobre ela. O que a faz rir, o que a assusta, o que ela ama. Quero ser o pai dela. Naomi ficou em silêncio por um longo momento. Maya engatinhou de volta para Ethan, levantando-se agarrada à sua perna. Ficou ali cambaleando ligeiramente, sorrindo para ele com 2 pequenos dentes de baixo à mostra. Dadá, disse Maya de repente. Ethan congelou. Ela acabou de... Ela tem feito esse som há uma semana, disse Naomi rapidamente. Ainda não significa nada. Ela diz isso a toda a gente. Ao carteiro, à minha vizinha, aos seus peluches. Mas Ethan mal a ouviu. Maya chamara-lhe Dadá. Mesmo que fosse apenas balbuciar, mesmo que ela não entendesse o que significava, ela tinha dito. Ele inclinou-se e pegou-a ao colo, abraçando-a com força. Isso mesmo, sussurrou. Eu sou o teu Dadá. Estou aqui agora e não vou a lado nenhum. Maya deu-lhe palmadinhas no rosto com a sua pequena mão. Depois inclinou-se e pressionou a boca aberta contra a bochecha dele. Um beijo molhado e desajeitado de bebê. Os olhos de Ethan encheram-se de lágrimas. Desculpa, disse, limpando-as rapidamente. Normalmente não sou. Está tudo bem. Os próprios olhos de Naomi pareciam suspeitosamente brilhantes. Ela tem esse efeito nas pessoas. Passaram o resto da tarde no chão, a brincar com os brinquedos da Maya. Ethan empilhava blocos para que Maya os derrubasse. Fazia o telefone de brinquedo tocar e fingia ter conversas que a faziam rir. Leu-lhe o livro dos animais da quinta 3 vezes, porque ela continuava a trazê-lo de volta para ele. Naomi observava do sofá, ocasionalmente juntando-se a eles, mas principalmente observando. Ethan estava ciente dos olhos dela sobre ele, avaliando, julgando se ele estava a levar aquilo a sério. Estava determinado a passar qualquer teste que ela lhe estivesse a fazer. Por volta das 4 horas, Maya começou a esfregar os olhos e a ficar irritadiça. Hora da sesta, disse Naomi levantando-se. Normalmente ela dorme por 1 hora ou assim. Devo ir? Ethan tentou esconder a sua decepção. Não tens de ir, a menos que queiras. Naomi pegou em Maya, que agora choramingava e se agarrava à mãe. Vou só pô-la a dormir. Leva apenas alguns minutos. Ela desapareceu num pequeno quarto ao lado da sala principal. Ethan podia ouvi-la a cantar baixinho, uma canção de embalar que não reconheceu. A voz dela era linda, tal como ele se lembrava. Adorava ouvi-la cantar enquanto pintava ou cozinhava o jantar. Adorava tantas coisas nela que tinha dado como garantidas. Ele levantou-se e andou pelo apartamento, observando tudo com mais atenção agora. As fotografias nas paredes contavam a história de Maya. O seu primeiro banho, minúscula e com a cara vermelha numa banheira de bebê. O seu primeiro sorriso, desdentado e enorme. A sua primeira prova de comida sólida, com puré de batata doce espalhado por toda a cara. Naomi também estava em algumas das fotos, parecendo exausta, mas feliz. Havia uma fotografia que o fez parar. Naomi na cama do hospital, a segurar uma recém-nascida Maya. Parecia tão jovem, cansada e assustada, e completamente sozinha. O peito dele doeu ao vê-la. Isso foi cerca de 1 hora depois de ela nascer, disse Naomi baixinho. Tinha saído do quarto, fechando a porta suavemente atrás dela. A minha mãe tirou-a. Estás linda. Pareço aterrorizada. Isso também. Ele virou-se para encará-la. Mas também forte. Fizeste isto sozinha, Naomi. Criaste uma pessoa inteira e trouxeste-a ao mundo e tomaste conta dela sozinha.
És incrível. Ela cruzou os braços, sem o olhar diretamente nos olhos. Fiz o que tinha de fazer. O que qualquer mãe faria. Nem toda a mulher teria conseguido fazer o que fizeste. Especialmente não sozinha. Ele deu um passo em frente. E tu não tinhas de me deixar voltar. Podias ter me mandado embora no aeroporto. Podias ter me afastado completamente da Maya. Mas não o fizeste. Tu és o pai dela. Ela merece conhecer-te. E tu? A pergunta pairava no ar entre eles. Achas que mereço outra oportunidade? Naomi finalmente olhou para ele. Os seus olhos castanhos eram complicados. Mágoa misturada com esperança. Raiva misturada com afeto. Ainda não sei. Tu magoaste-me, Ethan. Fizeste-me sentir que não era importante, que não era suficiente para te fazer ficar. Eras sempre suficiente. Mais do que suficiente. Eu é que fui demasiado estúpido e cego para o ver. As palavras são fáceis. A voz dela era suave, mas firme. Tu disseste muitas coisas bonitas na altura também. Disseste que me amavas. Disseste que construiríamos uma vida juntos. Mas nunca estiveste lá quando importava. Eu sei. A vergonha ardia no seu peito. Sei que te desiludi, mas sou diferente agora. Ou estou a tentar ser. Quero provar-te. Então prova-o. Não me digas que mudaste. Mostra-me. Ela moveu-se para a janela, olhando para a rua abaixo. A Maya precisa de consistência. Precisa de alguém que apareça e continue a aparecer. Consegues fazer isso? Sim. Mesmo quando o trabalho fica complicado? Mesmo quando surge algo mais emocionante? Sim. Ele moveu-se para ficar ao lado dela. Cancelei a viagem a Londres. Já comecei a delegar mais no escritório. O Marcos está a tratar de coisas que eu antes pensava que só eu podia fazer. E sabes uma coisa? A empresa está bem. Tudo o que eu achava tão crucial, não é. Isto é crucial. Tu e a Maya. Isto é o que importa. Naomi ficou em silêncio, processando as suas palavras. Lá fora, uma família passou a empurrar um carrinho de bebê. Um casal mais velho sentava-se na varanda de mãos dadas. A vida normal acontecia à sua volta, enquanto eles estavam naquele momento, tentando descobrir se coisas partidas podiam ser consertadas. Quero acreditar em ti, disse ela finalmente. Parte de mim realmente quer. O que diz a outra parte? Que estou a preparar-me para me magoar de novo, que estou a ser ingênua. Ela virou-se para encará-lo. Reconstruí a minha vida depois de teres partido, Ethan. Foi difícil, mas consegui. Aprendi a ficar bem sozinha, a não precisar de ti. E agora aqui estás tu. E sinto-me. Ela parou, mordendo o lábio. Sentes-te o quê? A querer coisas que não devia querer. A voz dela era pouco mais que um sussurro. A ter esperança em coisas que talvez não sejam possíveis. O ar entre eles parecia carregado. Ethan queria esticar a mão, puxá-la para perto, dizer-lhe que tudo o que ela esperava era possível, mas conteve-se. Isto não era sobre o que ele queria. Era sobre reconquistar o que tinha perdido. Vamos com calma, disse. Vou provar o meu valor. Custe o que custar. Estarei aqui pela Maya e respeitarei quaisquer limites de que precises. Está bem. Ela acenou lentamente. Está bem. Podemos tentar. Um choro veio do quarto. Maya estava acordada. Foi uma sesta curta, disse Naomi, mas estava a sorrir enquanto ia buscar a filha. Ela voltou com uma Maya de aspecto irritadiço. O cabelo da bebé estava desgrenhado de um lado e tinha marcas vermelhas na bochecha das roupas da cama. Ela viu Ethan e esticou-se para ele imediatamente. Ela realmente gosta de ti, disse Naomi entregando-a. Isso é bom. Isso facilita as coisas. Maya encostou a cabeça ao ombro de Ethan, ainda meio adormecida. Ele afagou-lhe as costas suavemente, da forma como vira Naomi fazer antes. Ela suspirou e aconchegou-se mais. Algo dentro dele mudou, assentou. Era ali que ele pertencia. Tens planos para o jantar? Perguntou Naomi. Ia fazer esparguete, nada de especial. Mas és bem-vindo a ficar se quiseres. Adoraria. Tentou não parecer demasiado ansioso. Posso ajudar? Podes manter a Maya entretida enquanto eu cozinho. Ela fica irritadiça se a puser na cadeira da papa demasiado cedo. Então Ethan sentou-se no sofá com Maya, enquanto Naomi se movia na pequena cozinha. Pôs água a ferver e começou a aquecer molho numa frigideira. O apartamento encheu-se com o cheiro a alho e tomate. Maya brincava com os dedos de Ethan, dobrando-os para a frente e para trás, fascinada com a forma como se moviam. Ela vai ser uma cientista, disse Ethan.
Vê como ela é curiosa sobre como as coisas funcionam. Ou uma engenheira, ou uma professora, ou o que ela quiser ser. Naomi sorriu para eles da cozinha. Ela tem tempo para decidir. Seja o que for que ela queira ser, eu vou apoiar. Quero estar lá para tudo. Primeiro dia de escola, jogos de futebol, feiras de ciência, graduação. Estás a adiantar-te. Por agora vamos concentrar-nos em passar o jantar sem que ela atire comida para todo o lado. O jantar foi simples, mas perfeito. Naomi tinha uma cadeira da papa que puxou para a pequena mesa. Maya sentou-se nela, batendo com a colher no tabuleiro enquanto Naomi cortava pequenos pedaços de massa para ela. Ethan ajudou a pôr a mesa, sentindo-se estranhamente caseiro, como se fosse algo que faziam todas as noites, como se ele sempre tivesse feito parte desta pequena família. Maya comeu desajeitadamente, sujando a cara e as mãos com molho. Ethan não conseguia parar de a observar, maravilhado com cada pequena coisa que ela fazia. A forma como pegava nos pedaços de massa cuidadosamente entre o polegar e o indicador. A forma como abria a boca como um passarinho, quando Naomi lhe oferecia um pedaço de pão. A forma como ria quando deixava cair a colher e esta fazia barulho no chão. Estás a olhar fixamente, disse Naomi, mas não parecia aborrecida. Parecia divertida. Não consigo evitar. Ela é perfeita. Está coberta de molho de tomate. Perfeitamente coberta de molho de tomate. Naomi riu. Riu mesmo. E foi o melhor som que Ethan ouvia em 2 anos. Por um momento, eram apenas 3 pessoas a partilhar uma refeição. Uma família. Mesmo que ainda não fossem isso, mesmo que ainda houvesse tantas coisas para resolver, naquele momento, parecia real. Depois do jantar, Ethan ajudou a arrumar enquanto Naomi dava banho a Maya. Ele podia ouvir salpicos e risadas da casa de banho. Lavou a louça no lava-louça, olhando para esta vida que Naomi tinha construído. O calendário na parede com as consultas médicas de Maya, marcadas a rosa. A lista de compras presa ao frigorífico com ímãs de letras. O pequeno jardim de ervas aromáticas no parapeito da janela. Cada detalhe falava de cuidado, atenção e amor. Quando Naomi emergiu com uma Maya limpa e embrulhada numa toalha, a bebé estava a bocejar. Alguém está pronta para a cama, disse Naomi. A hora de ir para a cama dela é às 7:30. Provavelmente devia vesti-la com o pijama. Devo ir. A Ethan secou as mãos num pano de louça. Deixar-te fazer a tua rotina noturna. Poderias ficar, se quiseres. Naomi mudou Maya nos braços. Poderias ler-lhe uma história para dormir. Ela ia gostar. A oferta pareceu um presente. Adoraria. Ele seguiu Naomi para o quarto da Maya. Era minúsculo, mas acolhedor, pintado de um amarelo suave. Um berço estava encostado a uma parede, coberto com um móbile de estrelas e luas. Uma mesa de mudar fraldas tinha roupas e fraldas bem dobradas. Uma estante estava cheia de mais livros do que Ethan teria pensado que uma criança de 1 ano pudesse precisar. Naomi vestiu Maya com um pijama com pés coberto de pequenos elefantes, a condizer com o seu peluche de antes. Depois, entregou a bebé a Ethan, juntamente com uma cópia bem usada de Boa Noite, Lua. Ela adora este, disse Naomi. Lemos todos os dias. Ethan sentou-se na cadeira de baloiço no canto com Maya no colo. Ela já estava sonolenta, com os olhos meio fechados. Ele abriu o livro e começou a ler. No grande quarto verde havia um telefone e um balão vermelho. A sua voz era suave, quase um sussurro. Os olhos de Maya fecharam-se devagar. A sua respiração abrandou e aprofundou. Quando ele chegou a Boa Noite Ninguém, ela já dormia, o seu pequeno corpo pesado e relaxado contra o peito dele. Ele olhou para cima e viu Naomi a observá-lo da soleira da porta, com a mão sobre o coração. Adormeceu tão depressa, sussurrou ele. Ela sente-se segura contigo. A voz de Naomi estava embargada de emoção. Consigo ver isso. Com cuidado, muito cuidado, Ethan levantou-se e levou Maya para o berço. Deitou-a de costas, como tinha visto em todas as suas pesquisas online. Ela mexeu-se ligeiramente, mas não acordou. Ele observou-a por um longo momento, este milagre de pessoa pequenina. A sua filha, a sua Maya. Naomi entrou no quarto e ajustou o cobertor, certificando-se de que Maya estava confortável. Depois ligou uma pequena luz de presença que projetava estrelas no teto. Ficaram juntos a olhar para o bebé a dormir, e pela primeira vez desde o aeroporto, Ethan sentiu que talvez, só talvez, as coisas fossem correr bem.
Saíram do quarto na ponta dos pés, deixando a porta entreaberta. Na sala, Ethan pegou na sua jaqueta. Obrigado, disse ele, pelo dia de hoje, por me deixares fazer parte disto. Fizeste bem, disse Naomi simplesmente. Ela realmente criou uma ligação contigo. Posso voltar? Amanhã, talvez? Ou é muito cedo? Ela hesitou, depois sorriu. Amanhã está bem. Talvez a pudéssemos levar ao parque? Há um giro a poucos quarteirões. Ela adora os baloiços. Gostaria muito. Ele queria abraçá-la para se despedir, mas não tinha a certeza se devia. A que horas? 10 horas. Antes que comece a ficar muito calor. Estarei cá às 10. Ele vestiu a jaqueta e dirigiu-se para a porta. Naomi seguiu-o, com os braços cruzados sobre o peito. Na soleira, ele virou-se. Naomi? Sim? Eu falava a sério quando disse aquilo há pouco. Não vou a lado nenhum. Vou aparecer e continuar a aparecer. Pela Maya. E por ti, se me deixares. Algo suavizou na expressão dela. Quero acreditar nisso. Então acredita. Não te vou desiludir novamente, prometo. Ele saiu antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que pudesse forçar demais ou pedir demais. O ar da noite estava fresco enquanto caminhava para o seu carro. Sentou-se ao volante por um momento, olhando para a janela iluminada do apartamento 2B. Conseguia ver Naomi a mexer-se lá dentro, a arrumar, a viver a sua vida. Uma vida da qual ele queria voltar a fazer parte. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Marcos. Passei o dia inteiro com a Maya e a Naomi. O melhor dia da minha vida. Volto amanhã. Marcos respondeu quase imediatamente. É o meu rapaz. Continua a aparecer. Ethan sorriu e ligou o carro. O amanhã não podia chegar depressa o suficiente. Na manhã seguinte, Ethan acordou às 6, embora tivesse posto o alarme para as 8. Não conseguia dormir. Estava demasiado entusiasmado, demasiado nervoso, demasiado cheio de sentimentos que não sabia nomear. Fez café e ficou à janela a ver o nascer do sol sobre Lisboa. Em algum lugar na cidade, Maya provavelmente estaria a acordar. Naomi estaria a tirá-la do berço, a mudar-lhe a fralda, a preparar-lhe o pequeno almoço. E dali a algumas horas, ele estaria lá com elas. Tomou duche e vestiu-se cuidadosamente. Calças de ganga novamente e uma t-shirt confortável. Sapatilhas boas para caminhar. Olhou-se ao espelho e viu um homem diferente daquele que ali estivera há apenas 2 dias. Esse homem tinha tido sucesso, mas estava vazio. Este homem tinha um propósito. Às 9h30, sem conseguir esperar mais, saiu. Parou numa pastelaria e comprou 3 bebidas. Um latte de caramelo grande para Naomi, ele lembrava-se que era o preferido dela, um sumo de laranja para Maya e um café simples para si. Também pegou numa caixa de muffins, porque não sabia se já tinham tomado o pequeno almoço. Chegou ao Jardim da Estrela, exatamente às 10 horas. Desta vez, não hesitou. Subiu as escadas e bateu à porta. Naomi abriu rapidamente, como se estivesse à espera perto da porta. Usava calções de ganga e uma t-shirt branca, o cabelo preso num rabo de cavalo alto. Parecia mais jovem assim, mais parecida com a mulher por quem se apaixonara há 3 anos. Bom dia, disse ela sorrindo. Pontual novamente. Trouxe café e sumo para a Maya, e muffins caso ainda não tivessem comido. Já comemos, mas nunca digo que não a um muffin. Ela pegou no café. Entra, estou só a calçar-lhe os sapatos. Maya estava sentada no chão, de calções roxos e camisola amarela. Quando viu Ethan, guinchou e rastejou até ele o mais depressa que pôde. Ele pegou nela ao colo e ela imediatamente agarrou-lhe a cara com as 2 mãos. Papá, disse ela claramente. Ethan olhou para Naomi. Ela disse, ela está a dizê-lo a manhã toda. O sorriso de Naomi era suave. Acho que ela já sabe o que significa. A emoção inchou no peito de Ethan. Olá, minha ursinha Maya. Estás pronta para ir ao parque? Parque, repetiu Maya, embora saísse mais como paque. Hoje ela está para a conversa, disse Naomi. Pegou numa mala grande cheia de lanches, garrafas de água e artigos de bebê. Um aviso. Ela fica rabugenta se perder o lanche das 11. Anotado. Caminharam juntos até ao parque, Ethan a carregar Maya aos ombros. Ela agarrava punhados do cabelo dele e ria sempre que passavam debaixo de um ramo de árvore. Naomi caminhava ao lado deles, ocasionalmente avisando-o para ter cuidado com um ramo baixo ou apontando um cão para Maya ver.
O parque estava movimentado com outras famílias a desfrutar da manhã de domingo. Crianças corriam no parque infantil, pais sentavam-se em bancos a navegar nos seus telemóveis. Um food truck vendia gelados na berma do estacionamento. Era maravilhosamente, perfeitamente comum. Ali estão os baloiços de bebê, disse Naomi apontando. São os preferidos dela. Dirigiram-se para os baloiços. Ethan baixou cuidadosamente Maya para um dos baloiços de cesto e começou a empurrar suavemente. Ela chutava as pernas e ria, claramente encantada. Sempre que ele a empurrava para a frente, ela olhava para ele com alegria no rosto. Sempre que ela voltava para ele, ele dizia, "Cá está ela!" E ela soltava uma gargalhada. Naomi estava por perto, a tirar fotografias com o telemóvel. "Envio-te algumas destas", ofereceu. "Por favor, quero documentar tudo." Depois dos baloiços, exploraram o parque infantil. Maya rastejou por um pequeno túnel e saiu do outro lado, parecendo orgulhosa de si mesma. Agarrou-se ao pequeno volante e conduziu, fazendo ruídos de motor que eram apenas balbucios aleatórios. Observou as crianças maiores a correr com os olhos arregalados de fascínio. Uma senhora mais velha, num banco próximo, sorriu para eles. "A vossa filha é linda", disse a Ethan e Naomi. "Obrigado", disseram ao mesmo tempo. Depois olharam um para o outro, surpreendidos. A mulher riu. "Ela tem o melhor de vocês, os dois. Que bênção." Depois de ela se afastar, Naomi disse baixinho, "As pessoas vão assumir que estamos juntos. Isso incomoda-te?" Ela ficou em silêncio por um momento, observando Maya a tentar subir um pequeno degrau. "Não, na verdade não. Só não quero que te sintas desconfortável." "Não estou desconfortável." Ele queria dizer mais, que ser confundido com uma família não o incomodava, porque era isso que ele queria que eles fossem, mas era demasiado cedo. Então, apenas acrescentou, "Sinto-me natural. Nós os três juntos." "Sinto-me", admitiu Naomi suavemente. Às 11, exatamente na hora, Maya começou a ficar irrequieta. Encontraram um local com sombra debaixo de uma árvore, e Naomi estendeu um cobertor. Tirou os lanches, bolachas, fatias de maçã, cubos de queijo. Maya comeu com avidez, enchendo a boca de comida com as duas mãos. "Devagar, menina", disse Naomi rindo. "Não vai a lado nenhum." Ethan recostou-se nos cotovelos, observando-as. Naomi era tão natural com Maya, tão paciente e amorosa. Tinha feito isto sozinha durante 1 ano. Cada refeição, cada muda de fralda, cada noite sem dormir. Tinha construído toda esta vida para a filha sozinha. E tinha-o feito com graça. "És uma mãe incrível", disse ele. Naomi olhou para cima, surpreendida. "Obrigada. Faço o meu melhor." "O teu melhor é bastante incrível." Ela baixou a cabeça, mas ele conseguiu ver o sorriso satisfeito no rosto dela. Maya terminou os lanches e rastejou para o colo de Naomi, encostando a cabeça ao peito da mãe. Os seus olhos começaram a fechar-se. "Hora da cesta no carro", disse Naomi. "Se voltarmos agora, ela adormece no caminho e consigo transferi-la para o berço." Arrastaram tudo e regressaram. De facto, quando chegaram ao Jardim da Estrela, Maya estava a dormir profundamente nos braços de Ethan. Naomi abriu a porta do apartamento silenciosamente e ele levou Maya para o quarto dela, deitando-a gentilmente no berço. Ela nem sequer se mexeu. De volta à sala, Naomi serviu-lhes a ambos copos de água. Sentaram-se no sofá, mantendo uma distância respeitável entre eles. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons tênues do bairro lá fora. "Isto foi bom", disse Naomi. "Hoje, ela adora mesmo estar contigo. Eu adoro estar com ela. Com vocês, os dois. Ethan." Ela virou-se para ele. "Devíamos falar sobre o que isto é, o que estamos a fazer." O seu coração começou a bater mais depressa. "Está bem. És o pai dela. Isso não vai mudar, e fico feliz. Ela merece ter-te na vida dela, mas tu e eu..." Ela gesticulou entre eles. "Preciso de saber o que estás a esperar aqui." "Não estou à espera de nada", disse ele cuidadosamente. "Sei que te magoei. Sei que vai levar tempo a reconstruir a confiança. Mas não te vou mentir, Naomi. Ainda te amo. Nunca deixei de te amar. E se há alguma hipótese mesmo, de podermos ser uma família, nós os três, então quero trabalhar para isso. É disso que tenho medo." "O que queres dizer?" Ela puxou os joelhos para o peito. "Tenho medo de me apaixonar por ti outra vez, de me deixar acreditar que isto pode funcionar,
e depois voltas aos teus velhos hábitos, as horas tardias, as viagens, o estares constantemente noutro sítio. Não acho que conseguiria sobreviver a perder-te 2 vezes. Não me vais perder. Ele aproximou-se, mas não a tocou. Sei que não tens razão para acreditar em mim, mas sou diferente agora. Ver-te no aeroporto segurar a Maya pela primeira vez foi como acordar de um pesadelo. Tudo o que eu achava que importava simplesmente não importava. A única coisa que importava eram vocês, as duas. E isso não mudou. Não vai mudar. As pessoas não mudam assim tão depressa. Talvez mudem quando percebem o que perderam, quando têm uma segunda oportunidade que nunca pensaram ter. Ele respirou fundo. Não te estou a pedir para voltares a ter uma relação comigo. Estou apenas a pedir-te para não fechares essa porta completamente. Deixa-me provar o meu valor. Deixa-me mostrar-te que falo a sério. Naomi ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: a minha amiga Lena, ela trabalha na livraria comigo, acha que sou louca por te deixar entrar de novo. Ela diz que me vais magoar outra vez. Gostaria de provar que ela está errada. Eu também. Ela olhou para ele, os seus olhos castanhos sérios. Está bem, vamos com calma. Continua a aparecer pela Maya. Prova que levas a sério o facto de seres o pai dela. E depois veremos onde as coisas vão dar. Mas Ethan, a voz dela ficou firme. Não vou deixar a Maya apegar-se a ti para depois desapareceres. Se vais fazer isto é a sério, sem meias medidas, sem recuar quando as coisas ficarem difíceis ou inconvenientes. É a sério, prometo. Ela assentiu lentamente. Está bem, então. Vamos ver o que acontece. Sentaram-se juntos num silêncio confortável, ouvindo Maya dormir no quarto ao lado. Lá fora, a vida continuava. Carros a passar, vizinhos a conversar, pássaros a cantar. Mas neste momento tranquilo, algo frágil e esperançoso estava a começar a crescer. Algo que poderia, com tempo, cuidado e paciência, tornar-se forte o suficiente para durar. O telemóvel de Ethan vibrou. Ele tirou-o e viu uma mensagem da mãe. Não tenho notícias tuas há uns dias. Está tudo bem? Ele estivera tão focado em Naomi e Maya que se esquecera completamente da mãe. Grace Walker estaria provavelmente a perguntar-se por que é que ele de repente ficara em silêncio. Ele teria de lhe contar, em breve, sobre Maya, sobre Naomi, sobre tudo. Ele só esperava que ela compreendesse. A semana seguinte, estabeleceu-se num padrão que parecia novo e natural. Ethan passava por lá todos os dias depois do trabalho. Às vezes ficava 1 hora, às vezes a noite toda. Ajudava com o jantar, brincava com Maya, lia-lhe histórias antes de dormir. Aprendeu as rotinas dela, a forma como ela gostava dos biberões aquecidos à temperatura exata, a canção de embalar específica que Naomi cantava todas as noites, a cara engraçada que a fazia sempre rir. Na quarta-feira à noite, quando ele estava a sair depois de deitar Maya, Naomi acompanhou-o até a porta. Estiveste cá todos os dias esta semana, disse ela. Não era uma acusação, apenas uma observação. Está tudo bem? Estou a aparecer demais? Não, é só... Ela encostou-se ao batente da porta. Estás mesmo a fazê-lo, a aparecer, a ser consistente. Eu disse-te que sim. Eu sei, mas ouvir e ver são coisas diferentes. Ela sorriu. A Maya está a me habituar-se a ti. Ela procura-te agora quando acorda das cestas. As palavras aqueceram-no por dentro. A sério? A sério. Esta manhã ela rastejou até a porta e bateu nela. Acho que pensou que vinhas para o pequeno almoço. Podia vir para o pequeno almoço, se não for demais. Naomi riu. Não vamos exagerar, mas talvez este fim de semana, sábado de manhã, adoraria. Enquanto voltava para casa, Ethan sabia que não podia adiar mais a conversa com a mãe. Grace Walker sempre fora protetora com ele, especialmente depois da morte do pai, há 5 anos. Ela tinha aprovado Naomi no início, achava-a doce e talentosa. Mas no fim, antes de Naomi ir embora, a mãe começara a fazer comentários sobre eles serem demasiado diferentes e como Naomi poderia não se encaixar no mundo deles. Ele ignorara esses comentários na altura. Não os ignoraria agora. Quinta-feira à noite, em vez de ir ter com Naomi, ele dirigiu-se à casa da mãe, no Restelo. A grande casa senhorial de tijolo, por detrás de portões de ferro, perfeitamente ajardinada e imponente. Ele crescera naquela casa, mas nunca lhe parecera tão acolhedora quanto o pequeno apartamento de Naomi. Grace abriu a porta pessoalmente.
Tinha 60 anos, mas parecia mais jovem, sempre impecavelmente arranjada. Naquela noite, usava calças cor de creme e uma blusa de seda. O seu cabelo prateado estava elegantemente penteado. Ethan, que surpresa! Ela beijou-lhe a bochecha. Estava a começar a pensar que te tinhas esquecido de mim. Desculpa, mãe. Tenho andado ocupado. Foi o que depreendi das tuas mensagens de texto muito breves. Ela conduziu-o até a sala de estar. Queres alguma coisa para beber? Não, estou bem. Na verdade, preciso de falar contigo sobre algo. Ela sentou-se na sua cadeira preferida, estudando-o com olhos perspicazes. Isto parece sério. Devo preocupar-me? Não, pelo menos espero que não. Ele sentou-se em frente a ela, tentando descobrir por onde começar. Lembraste-te da Naomi Brooks? A expressão da mãe mudou ligeiramente. Claro, a rapariga com quem andaste há uns anos. Aquela que partiu de forma tão repentina. Ela não partiu repentinamente. Ela partiu porque eu não estava a ser o parceiro que ela precisava. Percebo. Grace dobrou as mãos no colo. E por que é que estamos a falar dela agora? Porque me cruzei com ela no aeroporto na semana passada e descobri que tem uma filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. O rosto da mãe passou por várias emoções. Choque, confusão, algo que poderia ter sido raiva. Uma filha, disse ela finalmente. Tens uma filha com a Naomi Brooks. O nome dela é Maya. Ela tem 1 ano e é perfeita, mãe. Linda e inteligente e feliz. E passei todos os dias desta semana a conhecê-la. E a Naomi simplesmente escondeu-te isso durante 1 ano inteiro? Ela tentou contar-me. Eu estava demasiado ocupado para ouvir, demasiado focado no trabalho para prestar atenção ao que era importante. Ele inclinou-se para a frente. A culpa é minha, não dela. E agora estou a tentar arranjar as coisas. Estou a tentar ser o pai que a Maya merece. Grace ficou em silêncio por um longo momento. A Naomi quer dinheiro? É disso que se trata? Não. A pergunta irritou-o. Ela não me pediu nada, nem uma única coisa. Ela tem criado a Maya completamente sozinha e está a fazer um trabalho incrível. Ela só concordou em deixar-me fazer parte da vida da Maya porque pensa que uma criança merece conhecer o pai. Que conveniente para ela. Mãe, desculpa, mas não me podes culpar por estar desconfiada. Grace levantou-se e caminhou até a janela. Esta mulher desaparece da tua vida. Depois reaparece de repente com um bebê que ela diz ser teu. Ela não está a reivindicar nada. A Maya é minha. Basta olhar para ela e saberias. Ela tem os meus olhos, o meu sorriso, o meu... Ele parou, respirando fundo. Sei que estás a tentar proteger-me, mas estás errada em relação a Naomi. Ela não está a tentar prender-me ou usar-me. Ela está apenas a tentar fazer o certo pela nossa filha. Nossa filha. A mãe repetiu as palavras lentamente. Então, estão juntos novamente? Não, ainda não. Talvez nunca. Isso depende da Naomi. Mas vou estar na vida da Maya, independentemente. Ela é a minha filha, e eu amo-a. E gostava muito que a pudesses conhecer. Ambas. Grace virou-se da janela, a expressão ligeiramente suavizada. Estás a falar a sério sobre isto. Completamente a sério. Esta é a coisa mais importante que já fiz. Ela estudou-o por um longo momento. Depois suspirou. Está bem. Se queres que as conheça, eu vou. Mas Ethan, a voz dela ficou firme. Se esta rapariga está a planear magoar-te ou tirar-te partido, ela não está. Prometo-te, ela não está. A mãe não pareceu totalmente convencida, mas assentiu. Quando queres fazer isto? Talvez jantar este fim de semana, sábado à noite? Podia trazê-las cá. Cá. Grace olhou para a sua formal sala de estar. Não seria melhor um restaurante, mais neutro? Quero que as conheças num ambiente confortável e quero que a Maya veja onde eu cresci. Ele levantou-se. Por favor, mãe. Isto importa-me. Está bem. Sábado à noite às 6. Mas não faço promessas sobre nada para além disso. Não era um apoio entusiástico, mas era alguma coisa. Ethan abraçou a mãe para se despedir e voltou para o carro. Agora só tinha de contar a Naomi sobre o convite para o jantar. Ele esperava que ela concordasse em vir. Sexta-feira à noite, Ethan chegou ao apartamento de Naomi com comida para levar do seu restaurante tailandês preferido. Ele lembrava-se do pedido habitual dela, pad thai com vegetais extra, rolinhos primavera e arroz pegajoso com manga para a sobremesa. O facto de ele se ter lembrado fê-la sorrir quando ela abriu a porta. Vais estragar-me, disse ela,
pegando nos sacos. Esse é o plano. Maya estava na sua cadeira de refeição, a bater com um copo de bico contra o tabuleiro. Quando viu Ethan, atirou o copo para o chão e estendeu os braços para ele, cantando: "Papá! Papá! Papá!" Ele pegou nela e girou-a suavemente, fazendo-a gritar de riso. Depois, beijou-lhe o topo da cabeça e sentou-a de novo na cadeira de refeição. "Deixa a tua mamã comer o jantar primeiro, ursinha Maya. Depois brincamos." Comeram juntos à pequena mesa. Maya mastigava pedaços de arroz simples e brócolos cozidos a vapor, ocasionalmente atirando alguns para o chão. Ethan sentiu-se completamente contente, sentado naquele pequeno apartamento a comer comida para levar. Era melhor do que qualquer restaurante chique onde ele já tinha estado. "Então, falei com a minha mãe", disse ele durante uma pausa na conversa. Naomi levantou o olhar do seu pad thai. "Ah, sim? Contei-lhe sobre a Maya, sobre ti, sobre tudo. Como é que ela reagiu?" "Mais ou menos como esperado. Ela está desconfiada dos teus motivos, preocupada que estejas a tentar prender-me e todo esse tipo de coisas." Ele fez uma careta. "Sinto muito. Sei que ela não era sempre a mais calorosa contigo antes." "Ela arrefeceu definitivamente no fim", disse Naomi com tato. "Fiquei com a impressão de que ela não achava que eu era boa o suficiente para ti." "Isso é ridículo. Tu sempre foste boa demais para mim." "Ethan, falo a sério." Ele pousou o garfo. "Mas é o seguinte. Quero que ela conheça a Maya, que veja o trabalho incrível que fizeste a criá-la, e esperava que viessem as duas jantar à casa dela amanhã à noite, 6 horas. Os olhos de Naomi arregalaram-se. "Amanhã? Isso é muito em breve." "Eu sei. E entendo se não te sentires confortável com isso. Podemos esperar. Ou podemos encontrar-nos noutro sítio, um lugar mais neutro." "Não, está bem." Ela respirou fundo. "Quer dizer, ela é a avó da Maya. Deve conhecê-la. Eu só..." Ela olhou para o seu prato. "A tua mãe nunca gostou muito de mim, Ethan. E agora apareço com um bebê que ela não sabia que existia. Ela não vai ficar feliz. Ela vai mudar de ideias quando vir a Maya. Quem resistiria a esta cara?" Ele fez uma expressão engraçada para a Maya, que soltou uma gargalhada e atirou-lhe um pedaço de arroz. Naomi riu apesar do seu nervosismo evidente. "Está bem, vamos jantar. Mas se ficar estranho, saímos. Prometo. Não vou deixar que ela te faça sentir desconfortável." "A tua mãe é muito boa a fazer as pessoas sentirem-se desconfortáveis sem ser abertamente rude." "Eu sei, mas eu estarei lá contigo. Estamos nisto juntos." As palavras pairaram no ar entre eles. Juntos. Começava a soar a verdade. Não apenas a partilha de responsabilidades parentais, mas estarem realmente juntos de uma forma que ainda estava a nascer, ainda frágil, mas a crescer mais forte. Depois do jantar, deram banho a Maya juntos. Ethan segurava-a firme enquanto Naomi lhe lavava o cabelo encaracolado. Maya chapinhou água por todo o lado, molhando os dois. A t-shirt branca de Naomi estava colada à pele, e Ethan esforçou-se muito para não olhar. Em vez disso, focou-se na Maya, na sua alegria, no simples prazer daquele momento. Quando Maya estava limpa e vestida com o pijama, Ethan leu-lhe a história da hora de dormir. Hoje era um livro sobre animais da quinta. Maya apontava para cada animal e tentava imitar os seus sons. O seu mu parecia mais um e o seu bé era apenas um longo ah, mas Ethan elogiava cada tentativa. "Ela é tão esperta", murmurou enquanto a deitava no berço, "igualzinha à mãe." Os olhos de Maya já estavam a fechar. Ele beijou-lhe a testa gentilmente. "Boa noite, minha ursinha Maya. Amo-te." As palavras vinham com facilidade agora. Ele as tinha dito todas as noites daquela semana, e de cada vez sentiam-se mais reais. Amava aquela pequena pessoa mais do que alguma vez soubera ser possível amar alguém. Naomi estava à espera na soleira da porta. Na luz suave do corredor, parecia mais nova, vulnerável, bonita. "Tu és mesmo bom com ela", disse ela enquanto regressavam à sala de estar. "Estou a tentar. Ainda sinto que estou a descobrir como funciona. É o que todos os pais sentem. Estás a sair-te muito bem." Ela sentou-se no sofá, dobrando as pernas debaixo de si. "Nunca pensei." Ela parou. "Nunca pensaste o quê?" "Nunca pensei que estarias tão presente, tão dedicado. Pensei que poderias visitar algumas vezes, enviar dinheiro, ser um pai apenas de nome. Mas estás mesmo aqui. Estás mesmo a tentar. Eu disse-te que estaria. Eu sei.
mas as ações falam mais alto que as palavras. Ela olhou para ele seriamente. Estás a fazer-me mudar de ideias sobre ti, Ethan, sobre nós, e isso assusta-me. O coração dele começou a bater mais depressa. Por que é que isso te assusta? Porque estou a começar a ter esperança novamente, e a esperança é perigosa quando já foste magoada antes. Ele queria aproximar-se, pegar-lhe na mão, dizer-lhe que a esperança dela não era infundada, mas conteve-se. Ela precisava de vir ter com ele ao seu tempo. Ele não podia forçar. Não te vou magoar de novo, disse ele suavemente. Eu sei que já ouviste isso antes, mas desta vez é a sério. Tu e a Maya são a minha família. É tudo o que quero. Fazer parte desta família. Os olhos de Naomi brilharam. Pergunta-me daqui a uns meses, depois de teres passado por uns dias difíceis, depois de a Maya ter estado doente a noite toda ou de ter uma birra no supermercado, depois de a novidade passar. Aí veremos se ainda sentes o mesmo. Vou sentir. Prometo-te. Vou sentir. Ela não respondeu, apenas lhe deu um pequeno sorriso esperançoso que lhe apertou o peito. Ele foi-se embora pouco depois, mas não antes de ela o acompanhar à porta e apertar-lhe brevemente a mão. Foi o primeiro toque intencional entre eles desde o aeroporto, e um arrepio subiu-lhe pelo braço. A noite seguinte seria importante. Ele só esperava que a mãe visse o que ele via, que Naomi era uma mulher incrível que tinha feito algo espantoso ao criar a Maya sozinha, que eles tinham sorte por ela lhes estar a dar uma oportunidade de fazer parte da vida da filha. A noite de sábado chegou demasiado depressa. Ethan apareceu no apartamento de Naomi às 15h15, dando-lhes bastante tempo para chegarem à casa da mãe dele. Tinha se vestido cuidadosamente, calças de tecido e uma camisa de botões, algo que mostrava que estava a levar aquilo a sério sem ser demasiado formal. Naomi abriu a porta, linda, mas nervosa. Usava um vestido azul escuro simples e tinha o cabelo solto em caracóis. Maya estava num vestido cor-de-rosa com colantes brancos, o cabelo apanhado com um pequeno laço. Vocês as duas estão deslumbrantes, disse Ethan. Mudei de roupa 3 vezes, admitiu Naomi. Não sabia o que vestir para conhecer a tua mãe. De novo, enquanto carregava a neta de quem ela não sabe. Estás perfeita. Ela vai adorar-vos as duas. Ele não tinha a certeza se acreditava naquilo, mas queria acreditar. Lena saiu do quarto, dando a Ethan um olhar longo e avaliador. Ele tinha-a encontrado brevemente no início da semana, quando ela tinha passado por lá. Tinha sido educada, mas fria, claramente protetora da amiga. Ainda acho que isto é uma má ideia, disse Lena. A mãe dele nunca gostou de ti antes. Por que é que haveria de gostar agora? Porque agora há a Maya, disse Naomi. Ela é a neta dela. Lena não parecia convencida. Virou-se para Ethan. Se a tua mãe fizer a Naomi chorar, tu e eu vamos ter problemas. Justo, disse Ethan. Mas não vou deixar que isso aconteça. É bom que não aconteça. Mas a expressão de Lena suavizou um pouco. Está bem, vão para o vosso jantar, mas manda-me uma mensagem se precisares de um plano de fuga. Dirigiram-se para o carro de Ethan, um elegante Mercedes preto que Naomi observou com óbvio desconforto. Ele tinha esquecido como os mundos deles pareciam diferentes por fora. Ajudou a prender a cadeira de bebê da Maya, que tinham transferido do velho Honda de Naomi, e depois abriu a porta para Naomi. A viagem até ao Restelo demorou 20 minutos através do trânsito do fim da tarde. Naomi estava calada, com as mãos firmemente dobradas no colo. Maya balbuciava no banco de trás perfeitamente contente. A minha mãe pode ser intensa, disse Ethan enquanto se aproximavam dos portões. Mas por baixo disso, ela não é uma má pessoa. É apenas protetora. Protetora de ti. De pessoas como eu. Não há pessoas como tu, há apenas tu. E tu és maravilhosa. Ele esticou-se e apertou-lhe brevemente a mão. Vamos passar por isto juntos. Os portões abriram-se e ele subiu a longa entrada. Os olhos de Naomi arregalaram-se quando a casa surgiu à vista. Tu cresceste aqui? Sim, é um pouco demais, não é? É linda, é só... Ela olhou para o vestido. Sinto-me pouco vestida. Estás perfeita, repetiu ele. Anda, vamos despachar isto. Ele tirou a Maya da cadeira de bebê. Ela imediatamente agarrou a gravata dele e tentou metê-la na boca. Ele redirecionou-a gentilmente. Depois pegou na mão de Naomi e levou-os os dois até a porta da frente. Grace abriu antes que pudessem bater.
Estava vestida elegantemente com calças cinzentas e uma blusa branca. O cabelo prateado perfeitamente penteado. Os seus olhos foram imediatamente para Maya, depois para Naomi, depois de volta para Maya. Bem, disse ela depois de um longo momento. Ela certamente tem os olhos dos Walker. Não foi uma saudação calorosa, mas também não foi hostil. Ethan tomou-o como um bom sinal. Mãe, tu lembras-te da Naomi, e esta é a Maya, a tua neta. Olá, senhora Walker, disse Naomi em voz baixa. Obrigada por nos receber. Grace recuou, permitindo-lhes entrar. Entrem. O jantar está quase pronto. A casa estava exatamente como Ethan se lembrava. Formal, elegante, cara. Naomi olhou em volta com os olhos arregalados, claramente fora do seu elemento. Maya mexia-se nos braços dele, esticando-se para o lustre pendurado na entrada. Bonito, disse Maya, uma das suas novas palavras. Sim, é bonito, disse Grace, olhando para a neta com uma expressão ilegível. Ela fala? Um pouco, disse Naomi, principalmente palavras isoladas. Mamã, papá, mais, não, o habitual. E tem 1 ano? Sim, fez 1 ano no mês passado. Grace acenou lentamente com a cabeça. Ela é pequena para a idade. O médico diz que ela é perfeitamente saudável, disse Naomi com uma ligeira ponta na voz. Apenas no lado mais pequeno da tabela de crescimento. Tenho a certeza que sim. Grace virou-se e caminhou em direção à sala de jantar. Vamos comer. O jantar foi tenso. Grace tinha feito estufado de carne com legumes, e a mesa estava formalmente posta com a louça fina. Tinham trazido a cadeira de bebê da Maya do carro, que parecia deslocada na elegante sala de jantar. Grace observou com os lábios cerrados enquanto sentavam Maya nela. Espero que não se importe que tenhamos trazido a cadeira dela, disse Ethan. Ela ainda não se senta bem em cadeiras normais. Está bem. Mas o tom de Grace sugeria que não estava, de facto, bem. Comeram num silêncio incômodo nos primeiros minutos. Maya mastigava pequenos pedaços de cenoura e batata, ocasionalmente batendo com a colher no tabuleiro da cadeira. Cada batida fazia Grace encolher-se ligeiramente. Então, Naomi, disse Grace finalmente, o Ethan diz-me que trabalhas numa livraria. Sim, senhora, no centro da cidade. Estou lá há 2 anos. E estás a criar uma criança com um salário de livreira? Mãe, Ethan avisou. Estou apenas a fazer uma pergunta, Ethan. Grace virou-se de novo para Naomi. Deve ser difícil, financeiramente. Nós conseguimos, disse Naomi calmamente. Também vendo bijuteria artesanal online. E a minha mãe ajuda às vezes. Mas deves ter despesas. Cuidados infantis, contas médicas, fraldas, leite em pó. Amamentei durante os primeiros 9 meses, interrompeu Naomi. E a minha vizinha toma conta da Maya enquanto estou no trabalho. Ela é uma professora reformada que adora crianças. Eu pago-lhe o que posso e ela não pede mais. A voz dela era calma, mas firme. Tenho cuidado muito bem da minha filha, senhora Walker. Não preciso da pena de ninguém. Não estava a oferecer pena, disse Grace friamente. Estava apenas a observar que criar uma criança sozinha é um desafio. Tem razão, é um desafio. Mas eu consegui. E faria de novo, porque a Maya vale tudo. As 2 mulheres encararam-se através da mesa. Ethan sentiu-se apanhado entre elas, querendo defender Naomi, mas sabendo que ela estava a defender-se perfeitamente bem. Maya quebrou a tensão, atirando um pedaço de batata diretamente a Grace. Caiu na sua blusa branca, deixando uma pequena mancha de gordura. Grace olhou para ela em choque. Oh, meu Deus, ofegou Naomi. Peço imensa desculpa. Ela tem andado a atirar comida ultimamente. Estamos a trabalhar nisso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Grace começou a rir. Não uma gargalhada educada, mas uma risada verdadeira e genuína. Bem, disse ela, limpando a mancha com o guardanapo. Suponho que é o que me acontece por vestir branco para jantar com uma criança de 1 ano. Ela olhou para Maya, que sorria orgulhosamente, e a sua expressão suavizou. Tens boa pontaria, menina. A tensão na sala diminuiu ligeiramente. Naomi relaxou visivelmente, e Ethan sentiu que podia respirar de novo. Ela é cheia de gênica, continuou Grace. É um traço dos Walker. O Ethan também costumava atirar comida. Deixava o pai doido. Ah, sério? Naomi olhou para Ethan com surpresa. Ah, sim. Há uma fotografia muito infeliz dele aos 18 meses, coberto da cabeça aos pés em esparguete. Tinha virado uma tigela inteira sobre a cabeça. Grace sorriu com a memória.
O pai dele disse que a ia emoldurar e mostrar no casamento do Ethan. Ethan sentiu a garganta apertar. O pai dele tinha morrido há 5 anos, antes de ele conhecer Naomi. Antes da Maya. Ele teria adorado ser avô. Ele a teria adorado, disse Grace em voz baixa, como se lhe estivesse a ler a mente. Olhou para Maya com algo que poderia ter sido carinho. Posso pegá-la? Claro, disse Naomi. Grace levantou-se e cuidadosamente tirou Maya da cadeira de bebê. Levou-a para a área de estar junto à sala de jantar, sentando-se numa cadeira com a bebê ao colo. Maya olhou para a avó com olhos curiosos, esticando a mão para lhe tocar no rosto. Olá, Maya, disse Grace suavemente. Eu sou a tua avó. Embora suponho que possas chamar-me avó Grace quando tiveres idade suficiente para falar corretamente. Maya deu um tapinha na bochecha de Grace e disse, avó. Os olhos de Grace arregalaram-se. Ela é boa a apanhar palavras novas, disse Naomi aproximando-se para se sentar. Provavelmente ouviu-a dizer avó e tentou repetir. Avó, disse Maya novamente, satisfeita consigo mesma. Isso mesmo, sussurrou Grace. Eu sou a avó. Ela olhou para Ethan, e ele ficou chocado ao ver lágrimas nos olhos dela. Ela é linda, Ethan. Absolutamente linda. Ela é, concordou ele, sentindo um alívio percorrer o seu corpo. Grace passou a meia hora seguinte a brincar com Maya, trazendo brinquedos que aparentemente tinha guardado de quando Ethan era criança. Blocos de madeira antigos, um urso de peluche com um olho, um conjunto de chaves de plástico que faziam barulho. Maya adorou-os todos, especialmente o urso que abraçou com força. Era o favorito do Ethan, disse Grace a Naomi. Ele chamava-lhe Senhor Urso, muito criativo. O tom dela era seco, mas caloroso. Maya também não é muito criativa com nomes, disse Naomi. Ela chama a sua elefanta Elefante. Elefante, repetiu Maya, como se tivesse sido chamada. Olhou em volta à procura da sua elefanta, que tinham deixado no carro. Está no carro, querida, disse Ethan. Vamos buscá-la antes de irmos para casa. Casa. A palavra soava bem, embora ele não vivesse com elas. Embora aquele pequeno apartamento não fosse dele. Era onde elas estavam. Então era casa. Grace observou-o com a filha, e algo na sua expressão mudou. Quando Naomi levou Maya para lhe mudar a fralda antes de partirem, Grace puxou Ethan para o lado. Eu estava enganada em relação a ela, disse ela simplesmente. Em relação a Naomi. Mãe, deixa-me terminar. Eu estava errada. Pensei que ela não era certa para ti porque vinha de um mundo diferente, porque não se enquadrava na nossa sociedade. Mas vê-la hoje à noite. A forma como ela se comporta, a forma como criou aquela criança linda. Grace abanou a cabeça. Ela tem mais dignidade e força do que metade das mulheres do nosso círculo social. E a Maya? A voz dela falhou. Tenho uma neta, Ethan. Uma neta linda. Tens, disse ele suavemente. Não os percas de novo. Grace agarrou-lhe o braço. Custe o que custar, o que tiveres de mudar ou sacrificar. Não os percas. A família é tudo. Aprendi isso quando o teu pai morreu. Não esperes até ser tarde demais para o perceberes. Não vou, prometo. Quando Naomi regressou com Maya, Grace abraçou-a, de facto abraçou-a, e disse, obrigada por a teres trazido para me conhecer e por fazeres um trabalho tão maravilhoso a criá-la. Naomi parecia atordoada. Obrigada, Sra. Walker. Por favor, chama-me Grace. Ela tocou suavemente na bochecha de Maya. Vais trazê-la de volta? Em breve? Claro, disse Naomi. Quando quiseres. Enquanto regressavam de carro ao apartamento de Naomi, Maya adormeceu na sua cadeira de bebê, exausta de tanta excitação. Naomi virou-se no banco para olhar para Ethan. Aquilo correu melhor do que eu esperava, disse ela. A minha mãe nem sempre é fácil, mas não é insensível. Assim que viu a Maya, ele sorriu. Ninguém consegue resistir a Maya. Ela chamou-me Naomi, em vez de aquela rapariga, ou a ex do Ethan. Isso é progresso. Ela chamou-te forte e digna. Esse é um dos maiores elogios que a minha mãe faz. Naomi ficou em silêncio por um momento. A tua família tem tanta coisa, Ethan. Esta casa enorme, coisas boas, contactos, dinheiro, e eu sou apenas... Ela gesticulou para si mesma. Sou apenas eu, uma livreira a viver num apartamento pequeno. Às vezes pergunto-me se a Maya não estaria melhor. Não, ele interrompeu firmemente. Não acabes essa frase. A Maya está melhor contigo. Com o amor que lhe dás.
O tempo que passas com ela, a pessoa que és. O dinheiro não faz de alguém um bom pai. Aparecer faz. Estar presente faz. Amar incondicionalmente faz. E tu fazes tudo isso melhor do que qualquer pessoa que conheço. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Obrigada por dizeres isso. É a sério. Cada palavra. Ele parou em frente ao prédio dela. Anda, vamos levar esta menina sonolenta para dentro. Levaram Maya do carro para o berço sem a acordar. Um pequeno milagre. No apartamento silencioso, com Maya a dormir em segurança, ficaram na sala de estar sem saber bem o que fazer a seguir. Obrigada por hoje à noite, disse Naomi. Por estares lá, por me defenderes da tua mãe. Não precisaste que eu te defendesse. Lidaste perfeitamente bem. Mesmo assim, significou muito. Ela aproximou-se. Estás mesmo a fazê-lo, Ethan. Tudo o que disseste que farias. Estás presente. Estás a ser... Ela parou, engolindo em seco. Estás a tornar muito difícil para mim não me apaixonar por ti de novo. O coração dele parou. Isso é uma coisa má? Ainda não sei. Mas ela estava a sorrir ligeiramente. Pergunta-me de novo daqui a um mês. Vou perguntar, e um mês depois, e todos os meses até teres uma resposta. Isso pode demorar um pouco. Tenho tempo. Todo o tempo do mundo. Ficaram perto. Tão perto que ele podia ver as pintas douradas nos olhos castanhos dela. Perto o suficiente para se inclinar e beijá-la. Ele queria. Meu Deus, ele queria. Mas conteve-se. Esta tinha de ser a escolha dela. O tempo dela. Boa noite, Naomi, disse ele suavemente. Boa noite, Ethan. Ele foi-se embora antes que pudesse fazer alguma estupidez, antes que pudesse forçar demasiado depressa. Mas enquanto conduzia para casa, sentiu-se mais leve do que nos últimos anos. A esperança era uma coisa poderosa, e pela primeira vez desde o aeroporto, ele acreditou que eles podiam realmente conseguir. Os três, juntos. As semanas que se seguiram estabeleceram-se num ritmo confortável. Ethan passava a maior parte das noites depois do trabalho, muitas vezes trazendo o jantar ou compras. Nos fins de semana, exploravam a cidade juntos. Parques, o jardim zoológico, museus infantis. Maya ficava mais apegada a ele a cada dia, chamando papá sempre que ele entrava pela porta. Grace surpreendeu todos ao tornar-se também uma presença regular. Ela passava as quartas-feiras à tarde para tomar conta da Maya, enquanto Naomi trabalhava. No início, Naomi tinha hesitado, mas Grace estava tão genuinamente ansiosa por passar tempo com a neta que não pôde recusar. E vê-las juntas, Grace a ler histórias à sua maneira formal, enquanto Maya trepava por todo o lado nela, fez o coração de Naomi amolecer em relação à mulher mais velha. A tua mãe é boa com ela, disse Naomi a Ethan uma noite, enquanto arrumavam a cozinha depois do jantar. Ela ligou-me ontem a perguntar que tipo de brinquedos educativos deveria comprar, disse Ethan sorrindo. Ela leu 3 livros sobre desenvolvimento infantil. Está a levar esta coisa de ser avó muito a sério. Ela comprou um certificado de aforro para a Maya, sabias? Para o fundo universitário dela. Isso soa a minha mãe. Naomi secou um prato pensativamente. Nunca esperei isto, nada disto. Pensei que estaria a criar a Maya sozinha para sempre. E agora, de repente, estás tu e a tua mãe, e toda esta família a formar-se à nossa volta. Às vezes é avassalador. Avassalador no bom sentido ou no mau? Ainda não tenho a certeza. Ela colocou o prato no armário. No bom, acho. Principalmente no bom. É só... Ela virou-se para ele. Tenho medo, Ethan. Muito medo. Porque se isto não resultar, não sou só eu a ficar magoada desta vez. É a Maya também. Ela ama-te. Se te fores embora, não me vou embora. Ele aproximou-se pegando nas mãos dela nas suas. Eu sei que tens medo. Sei que te dei todas as razões para teres. Mas não vou a lado nenhum. Prometo-te isso. As pessoas fazem promessas que não podem cumprir o tempo todo. Então, deixa-me provar. Demore o tempo que demorar. Ela olhou para ele procurando no seu rosto qualquer sinal de dúvida ou hesitação. O que quer que tenha visto ali deve tê-la tranquilizado, porque ela apertou as mãos dele e acenou com a cabeça. Está bem. Continua a provar. 3 meses após o reencontro no aeroporto, Marcus encurralou Ethan no escritório. Precisamos de falar, disse Marcus, fechando a porta do escritório de Ethan. Isso soa a mau presságio. Não é. É só... Marcus sentou-se à frente dele. O escritório de Londres tem perguntado por ti.
O negócio de Tóquio precisa da tua assinatura. Os investidores de Nova York querem uma reunião presencial. E tu continuas a dizer não a tudo. Eu sei. Não viajaste por trabalho em 3 meses. Isso também sei. Marcos recostou-se na cadeira. Não estou a reclamar. Tens delegado bem. E honestamente, a empresa está a ir bem sem que tu microgerias tudo. Mas quero ter a certeza de que estás bem com isto. Que não vais acordar daqui a 6 meses a ressentir-te das escolhas que fizeste. Ethan pensou nisso. Há 3 meses, a ideia de recusar uma viagem a Londres teria sido impensável. O negócio tinha sido tudo. A sua identidade, o seu propósito, a sua desculpa para tudo o resto. Agora ele pensava na risada da Maia quando fazia caretas, na forma como Naomi cantarolava enquanto cozinhava o jantar, nas manhãs de domingo no parque, a ver a filha a perseguir pombos, na vida que estava a construir, peça por peça, momento a momento. Não me vou ressentir, disse ele firmemente. Pela primeira vez na vida, tenho as minhas prioridades em ordem. O negócio sobreviverá sem eu andar a voar pelo mundo todas as semanas. A minha filha não vai recuperar estes anos. E a Naomi? O que tem ela? Vocês os dois estão juntos? Ou ainda é apenas coparentagem? Ethan suspirou. Não sei. Estamos algures no meio. Ela ainda tem medo que eu volte aos meus velhos hábitos, e eu estou a tentar ser paciente, para a deixar vir ter comigo quando estiver pronta. Mas Marcos, ele passou a mão pelo cabelo. Estou apaixonado por ela, mais agora do que antes. E todos os dias tenho de me conter para não lhe dizer porque não quero pressioná-la. Isso parece exaustivo. É, mas ela vale a pena. Elas as duas valem. Marcos observou-o por um longo momento. Mudaste, meu, para melhor. Pareces, não sei, uma pessoa real agora em vez de uma folha de cálculo ambulante. Ethan riu. Obrigado, acho eu. É um elogio. Continua a fazer o que estás a fazer. O negócio ficará bem. A tua família é o que importa. Depois de Marcos sair, Ethan sentou-se à sua secretária a pensar. A sua família. Era isso que se estavam a tornar. Mesmo que ainda não fosse oficial. Mesmo que Naomi ainda mantivesse uma distância cautelosa entre eles. Eram a sua família, e nada mais se aproximava de importar tanto. Num sábado de inícios de setembro, levaram Maia ao parque para um piquenique ao fim da tarde. O tempo estava perfeito, ameno, mas não quente, com uma brisa suave. Estenderam uma manta debaixo de um grande carvalho, enquanto Maia andava aos tombos nas perninhas incertas, tendo começado a andar há pouco tempo. Ela vai cair, disse Naomi nervosamente quando Maia tropeçou numa raiz. Está tudo bem, ela precisa de descobrir o seu equilíbrio. Mas Ethan permaneceu por perto, pronto para a apanhar se fosse preciso. Maia chegou ao tronco da árvore e deu-lhe umas palmadinhas triunfantes. Árvore! Isso mesmo, querida. Grande árvore. Naomi tirou as sandes da geleira. Vem comer. Comeram juntos, Maia sentada no colo de Ethan, roubando dentadas das sandes dele. Outras famílias pontuavam o parque. Casais com filhos, grupos de amigos, idosos a passear os cães. A vida normal de um sábado. Uma fotógrafa passou por ali, uma jovem com uma câmera profissional. Parou perto da manta deles. Com licença, disse ela. Estou a fazer um projeto sobre famílias portuguesas. Importar-se-iam que tirasse uma fotografia vossa? Naomi começou a abanar a cabeça, mas Ethan disse, claro, seria ótimo. A sério? Naomi parecia incerta. Por que não? Fiquemos com uma recordação deste dia. A fotógrafa posicionou-os, Ethan e Naomi, sentados próximos na manta com Maia entre eles. No último segundo, Maia virou-se e abraçou os pescoços dos dois, puxando-os para perto. A fotógrafa tirou várias fotografias. Lindo, disse ela, mostrando-lhes a pré-visualização na câmara. São uma família encantadora. Enviar-vos-ei estas por e-mail. Depois de ela partir, Naomi ficou em silêncio. Ethan via-a a processar algo, a lutar com uma questão interna. O que estás a pensar? Perguntou ele. Aquela mulher chamou-nos uma família. Nós somos uma família. Não somos? Não sei o que somos. Ela observou Maia a perseguir uma borboleta. Vivemos separados. Não estamos juntos, mas passamos quase todos os dias juntos. Partilhamos a parentalidade. Nós, ela fez um gesto de impotência. Não sei como definir isto. Precisa de ser definido? Talvez por causa da Maia. Ela está a crescer.
Vai começar a fazer perguntas. Por que é que o papá vai embora todas as noites? Por que é que não vivemos todos juntos? Como é que lhe explico isso? O coração de Ethan batia forte. O que é que lhe queres dizer? Não sei, mas a forma como ela o olhava sugeria que ela sabia. Tinha apenas medo de o dizer. Naomi, ele pegou na mão dela. Eu amo-te. Estou apaixonado por ti. Estou desde o primeiro dia em que te vi de novo no aeroporto, e provavelmente muito antes disso. E sei que estás assustada. Sei que tenho de reconquistar a tua confiança. Mas preciso que saibas como me sinto. Quero que sejamos uma família a sério. Nós os três, juntos. Não apenas a partilhar a parentalidade. Realmente juntos. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou ter cometido um erro. Que tinha forçado demais, falado demais. Mas depois ela falou a voz suave. Eu também te amo, nunca deixei de amar. Mas Ethan, o amor não é suficiente. Não foi suficiente antes. Tens razão. Mas eu não sou a mesma pessoa que era antes. E posso provar-te isso. Muda-te para a minha casa. Tu e a Maya. Não para a minha cobertura, se podemos encontrar uma casa juntos. Algo que seja nosso, não meu ou teu. Um novo começo. Isso é um grande passo. Eu sei, e se não estiveres pronta, está tudo bem. Mas pensa nisso. Por favor. Maya voltou a cambalear para eles, caindo no colo de Naomi com um suspiro de cansaço. Estava a ficar sonolenta, a hora da sesta da tarde a aproximar-se. Naomi abraçou-a e Ethan viu o conflito nos olhos dela, o desejo de acreditar nele em guerra com o medo de ser magoada novamente. Vou pensar nisso, disse ela finalmente. Prometo que vou pensar nisso. Não foi um sim, mas também não foi um não. Ethan aceitaria isso. 2 semanas depois, Ethan recebeu uma chamada urgente do seu assistente. Havia uma crise na propriedade em Madrid. Um empreiteiro tinha abandonado o projeto a meio, deixando-os com um edifício inacabado e investidores zangados. Precisavam dele lá imediatamente. Sentou-se no seu escritório a olhar para o telemóvel. O Ethan de antigamente teria apanhado um avião em poucas horas. Teria largado tudo para resolver o problema pessoalmente. Mas agora ele pensava na história de embalar que prometera ler a Maya, em Naomi a preparar o jantar para todos eles naquela noite. Na vida que construíra ao longo daqueles meses. Em vez disso, ligou para Marcos. Preciso que vás a Madrid, disse ele. O quê? Ethan, este é o teu negócio. Tu conheces esta propriedade melhor do que ninguém. Então eu guiar-te-ei por tudo. Estarei ao telefone contigo o tempo todo. Mas não posso ir. Não podes ou não queres? Ambos. Ele respirou fundo. Fiz um compromisso com a minha família. Não o vou quebrar por trabalho. Não mais. Marcos ficou em silêncio por um momento. Está bem. Envia-me tudo. Eu trato disso. Obrigado. Mas, Ethan, vais ter de dizer aos investidores por que não vens. Eles não vão ficar contentes. Eu sei. Ligarei eu próprio. As chamadas foram difíceis. Os investidores estavam frustrados, alguns deles zangados. Trabalhavam com ele há anos e não entendiam por que ele estava subitamente indisponível. Ele explicou o melhor que pôde. Compromissos familiares, um novo bebê, prioridades a mudar. Alguns entenderam. Outros desligaram aborrecidos. Mas quando ele apareceu no apartamento de Naomi naquela noite, a horas e pronto para ler a história de embalar a Maya, o olhar no rosto de Naomi fez tudo valer a pena. Soube da emergência em Madrid, disse ela baixinho depois de Maya adormecer. Lena viu algo sobre isso online, tu não foste. Não. Poderias ter ido. Deverias ter ido, provavelmente. Fiz-te uma promessa. Disse-te que não colocaria o trabalho em primeiro lugar. Falei a sério. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Recusaste uma viagem a Madrid para ler uma história de embalar a Maya. Recusei uma viagem a Madrid para manter a minha promessa à minha família. Ele pegou nas mãos dela. Marcos está a tratar disso. A empresa vai sobreviver. Mas só tenho uma chance de ser pai da Maya. Uma chance de te provar que mudei. Não a vou desperdiçar. Ela estava a chorar agora, mas a sorrir também. Tu realmente mudaste. Disse-te que sim. Eu acredito em ti. Ela aproximou-se, envolvendo os braços na cintura dele. Eu acredito em ti, Ethan. Ele abraçou-a com força, o rosto enterrado no cabelo dela. Ela cheirava a baunilha e a lar. Era isto que ele tinha sentido falta. Esta ligação, esta proximidade, esta sensação de estar exatamente onde pertencia.
Quando ela se afastou ligeiramente para o olhar, ele viu a resposta nos olhos dela, antes mesmo que ela falasse. Pergunta-me de novo, sussurrou ela. Perguntar-te o quê? Sobre ir viver contigo. Sobre sermos uma família. Pergunta-me de novo. O coração dele batia tão forte que ele pensou que ela devia ser capaz de o ouvir. Naomi Brooks, queres que tu e a Maya venham viver comigo? Queres deixar-me ser teu companheiro, não apenas o pai da Maya? Queres dar-nos a nós os três uma verdadeira oportunidade? Sim, ela estava a sorrir e a chorar ao mesmo tempo. Sim a tudo isso. Sejamos uma família a sério. Ele beijou-a então. Finalmente, depois de meses a conter-se, de ser paciente, de esperar que ela estivesse pronta. Beijou-a como queria desde o aeroporto, como sonhara por 2 anos. Ela beijou-o de volta, as mãos no cabelo dele, o corpo dela pressionado contra o dele. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar ofegantes, ela riu. Não acredito que estou a fazer isto, disse ela. Lena vai achar que sou louca. Lena vai acabar por aceitar. É bom que sim, porque agora estás preso a nós duas. É tudo o que quero, tudo o que sempre quis. Ficaram de pé juntos na pequena sala dela, abraçados enquanto a filha dormia tranquilamente no quarto ao lado. Lá fora, a cidade fervilhava de vida, mas ali, naquele momento, tudo era perfeito. As semanas seguintes foram um turbilhão de procura de casa. Procuraram lugares juntos, Naomi, Ethan e Maya. Ele deixou Naomi ter a última palavra em tudo, deixando claro que aquela era a casa deles, não apenas a dele. Ela escolheu uma bela casa no campo de Ourique, em Lisboa, um bairro com ruas arborizadas e outras famílias jovens. Era mais pequena que a cobertura dele, mas infinitamente mais acolhedora, com um quintal para Maya brincar e uma cozinha que realmente parecia convidativa. Tens a certeza? Perguntou Naomi, enquanto estavam na sala vazia da nova casa. Isto é muito menos luxuoso do que aquilo a que estás habituado. Isto é perfeito. É o nosso lar. Mudaram-se juntos em outubro. Grace ajudou, surpreendendo a todos ao arregaçar as mangas e desempacotar caixas ao lado deles. Ela tinha abraçado totalmente o seu papel de avó, aparecendo com brinquedos e livros e conselhos não solicitados que, na verdade, eram úteis. Vocês os dois funcionam bem juntos, Grace disse a Naomi uma tarde, enquanto Ethan montava a nova cama da Maya. Lamento ter demorado tanto tempo a ver isso. Obrigada, Grace. Isso significa muito. Ele está feliz. Mais feliz do que alguma vez o vi. Tu fizeste isso. Grace apertou a mão dela. Bem-vinda à família. Oficialmente. Lena permaneceu cética, mas acabou por aceitar depois de ver a forma como funcionavam em sintonia. Visitou a nova casa uma semana depois de se mudarem, observando cuidadosamente Ethan e Naomi a moverem-se um em torno do outro na cozinha, a preparar o jantar juntos com a fácil familiaridade de pessoas que se conheciam bem. Está bem, Lena admitiu a Naomi enquanto Ethan brincava com Maya na sala de estar. Ele está mesmo a fazê-lo. Ele realmente mudou. Eu sei, mal consigo acreditar. Se ele te magoar de novo, eu vou magoá-lo. Só para que fique claro. Perfeitamente claro. Naomi abraçou a amiga. Obrigada por cuidares de mim. Sempre. É isso que os amigos fazem. Num sábado no final de novembro, 6 meses após o reencontro no aeroporto, levaram Maya ao jardim zoológico. Ela andava com confiança agora, cambaleando de um recinto para outro com energia inesgotável. Eles seguiam-na de mãos dadas, observando-a descobrir o mundo. No recinto dos elefantes, Maya encostou o rosto ao vidro, completamente hipnotizada. Um elefante aproximou-se da janela, a tromba estendida como se fosse tocá-la. Maya soltou um guincho de alegria. Elefante! Grande elefante! Ela virou-se para eles, o rosto a brilhar de excitação. Isso mesmo, querida. Um grande elefante. Tal como o teu elefante em casa. Naomi ajoelhou-se ao lado dela, apontando detalhes sobre o animal. Ethan observou-as juntas e sentiu-se sobrecarregado de gratidão. Há 6 meses estava a caminho de Madrid, apressando-se para uma vida que parecia bem-sucedida, mas que se sentia vazia. Agora estava ali, num jardim zoológico numa manhã de sábado, a ver a filha descobrir elefantes. E era tudo. O que estás a pensar? Perguntou Naomi, notando a expressão dele. Que sou o homem mais sortudo do mundo. Ela sorriu e pegou na mão dele. Todos nós temos sorte.
Nós os três. Naquela noite, depois de Maya adormecer no seu novo quarto com as suas pinturas murais feitas à mão e o baú de brinquedos a transbordar, Ethan e Naomi sentaram-se na varanda traseira. O ar de outono estava fresco, mas agradável. Partilhavam uma manta e uma garrafa de vinho, conversando baixinho sobre tudo e sobre nada. Alguma vez te arrependes? Perguntou Naomi. De teres desistido das viagens, da vida de executivo de topo? Nunca, nem por um segundo. Ele puxou-a para mais perto. Tive tudo isso e era infeliz. Agora tenho-te a ti e a Maya e sou feliz, realmente feliz. Eu também. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Passei tanto tempo zangada contigo, e depois com medo de confiar em ti novamente. Mas agora sinto apenas... Ela fez uma pausa procurando a palavra. Paz. Como se tudo finalmente fizesse sentido. Eu amo-te, disse ele. Sei que o digo o tempo todo agora, mas preciso que o ouças. Amo-te tanto, Naomi. Eu também te amo. Estou tão feliz por teres cancelado aquele voo para Madrid há 6 meses. A melhor decisão que alguma vez tomaste. A segunda melhor. A melhor decisão foi convencer-te a dar-me outra oportunidade. Sentaram-se juntos enquanto as estrelas apareciam, a planear o futuro. Talvez um pequeno casamento no próximo ano. Talvez outro bebé um dia. Talvez apenas continuar exatamente como estavam, felizes, juntos e completos. Lá dentro, Maya dormia tranquilamente, rodeada de pessoas que a amavam. Lá fora, os pais abraçavam-se e contavam as suas bênçãos. Tinha sido um longo caminho até ali, cheio de erros, dor e separação. Mas cada passo os tinha levado a este momento, a esta família, a esta segunda oportunidade para o amor que quase tinham perdido. 2 semanas antes do Natal, Ethan chegou à casa do trabalho e encontrou Naomi na cozinha com um ar nervoso. Maya estava em casa da Grace para a tarde. Está tudo bem? Perguntou ele, pousando a pasta de trabalho. Está tudo bem. Ótimo, na verdade. Eu só tenho algo para te contar e não sei como vais reagir. A mente dele foi imediatamente para os piores cenários. O que é? Ela respirou fundo. Estou grávida. O tempo pareceu parar. Estás... o quê? Grávida. Cerca de 8 semanas. Descobri ontem. Ela observou o rosto dele ansiosamente. Eu sei que não estávamos a planear isto. Sei que é rápido. Acabamos de nos mudar juntos. E a Maya ainda é tão nova e... Ele atravessou a sala e puxou-a para os braços, levantando-a do chão e fazendo-a girar. Quando a pousou, estava a sorrir. Estás a falar a sério? Vamos ter outro bebé? Estás feliz? Ela parecia chocada. Feliz? Estou em êxtase. Isto é incrível. Ele pousou a mão suavemente na barriga ainda lisa dela. Há um bebé aí. O nosso bebé. O nosso segundo bebé, corrigiu ela, sorrindo também agora. A Maya vai ser irmã mais velha. Ela vai adorar e desta vez... A voz dele ficou séria. Desta vez estarei aqui para tudo. Cada consulta médica, cada ecografia, cada desejo estranho às 3 da manhã. Serei o companheiro que merecias da primeira vez. Tu já és. Ela segurou o rosto dele nas mãos. Tu já és, Ethan. Contaram a Grace e a Marcus juntos durante o jantar naquele fim de semana. Grace chorou lágrimas de alegria e imediatamente começou a planear o quarto do bebê. Marcus brindou-os com champanhe, parecendo genuinamente entusiasmado pelo amigo. 2 filhos, disse Marcus, abanando a cabeça maravilhado. Há 1 ano, nem sabias que tinhas 1. Agora vais ter 2. Eu sei. É louco, não é? É perfeito. Vai ser ótimo nisto. Vou tentar, é tudo o que posso fazer. Contaram a Maya de uma forma que ela pudesse entender, explicando que a mamã tinha um bebê na barriga e que ela seria uma irmã mais velha. Maya parecia interessada principalmente no umbigo de Naomi, picando-o repetidamente e dizendo, bebê. Ethan e Naomi riram, sabendo que ela entenderia melhor à medida que Naomi ficasse maior. O Natal daquele ano foi perfeito. Decoraram a casa juntos, montaram uma árvore e penduraram meias para os 4. Incluindo uma para o bebê que não chegaria antes de julho. Grace organizou o jantar de Natal, e a casa estava cheia de risadas e calor. Depois do jantar, enquanto estavam sentados junto à lareira, Grace propôs um brinde. À família, disse ela, erguendo o copo. Às segundas oportunidades e aos novos começos. A Maya e ao pequeno que está a caminho. E a Naomi e Ethan, que encontraram o caminho de volta um para o outro quando mais importava. A família,
ecoaram eles. Ethan olhou em volta da sala, para a mãe a segurar a Maya, para Naomi com a mão na barriga de grávida quase imperceptível, para a vida que tinham construído juntos. Não era a vida que ele tinha planeado. Era melhor. Numa noite quente de finais de janeiro, quase um ano após o reencontro no aeroporto, Ethan e Naomi sentaram-se na varanda depois de deitar Maya. Naomi estava agora com 4 meses de gravidez, a começar a mostrar. Ethan mantinha a mão na barriga dela, sentindo os pequenos tremores de movimento que ela começara a notar. Recebi a fotografia, disse Naomi, da fotógrafa do parque. Lembraste? Aquela que nos chamou uma família? Sim. Ela mostrou-lhe o telemóvel. A imagem era linda. Os 3 na manta, Maya a puxá-los para perto, todos a rir. Pareciam felizes. Pareciam pertencer um ao outro. Adoro, disse Ethan. Devíamos emoldurar. Já encomendei uma impressão. Vai ficar pendurada na sala de estar. Ela fez uma pausa, mesmo ao lado da foto da feira popular. O nosso começo e o nosso meio. E o nosso fim. Não temos um fim. Apenas mais meios, mais momentos, mais memórias. Ela pegou na mão dele. É isso que é a vida, certo? Uma coleção de momentos. E todos os nossos momentos a partir de agora serão juntos. Todos eles, concordou ele. Prometo-te isso. Eu sei que sim. E eu acredito em ti. Ela beijou-o suavemente. Obrigada por teres cancelado aquele voo, por teres vindo atrás de nós, por provares que as pessoas realmente podem mudar. Obrigada por teres deixado a porta aberta, por me teres dado uma oportunidade, por teres acreditado em nós. Sentaram-se juntos enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Lá dentro, a filha dormia tranquilamente, e dentro de Naomi, o segundo filho crescia, preparando-se para se juntar a uma família construída no perdão, na paciência e no amor. Começou com um vislumbre num aeroporto, um momento de reconhecimento que mudou tudo. Ethan estava a correr para um avião, para uma vida que parecia cheia, mas que se sentia vazia. E então ele viu-as, Naomi e o bebê com os olhos dele, e tudo parou. Ele fez uma escolha naquele momento: ficar, lutar, provar-se digno de uma segunda oportunidade. E Naomi também fez uma escolha: deixá-lo entrar, arriscar o seu coração novamente, acreditar que o amor, quando combinado com ação e compromisso, podia curar até as feridas mais profundas. Eles construíram algo bonito a partir de peças quebradas. Uma família, um lar, um futuro cheio de possibilidades. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, Ethan pensou na foto do aeroporto na sua carteira. Uma fotografia espontânea que alguém tinha tirado da sua primeira conversa no café. Naomi a segurar Maya, ambas a olhá-lo com uma esperança cautelosa. Ele tinha aguardado todos aqueles meses, uma recordação de onde tinham começado. Agora tinham uma casa inteira cheia de fotografias, momentos capturados e preservados. Evidência de uma história de amor que tropeçara, caíra e encontrara o caminho de volta à terra firme. No que estás a pensar? Perguntou Naomi. Apenas em quão longe chegamos, em quão grato estou. Ele puxou-a para perto, e em quão ansioso estou por tudo o que vem a seguir. As noites sem dormir com um recém-nascido, os terríveis 2 anos, os anos da adolescência, tudo isso, cada momento, as partes difíceis e as partes fáceis, porque as passarei contigo. Ela sorriu e aninhou-se nele, os braços dele envolvendo-a e ao bebê que crescia. Isto era lar, isto era família, isto era tudo o que importava. A porta abriu-se atrás deles, e Maya apareceu, esfregando os olhos. Deve ter acordado de um sonho. Avistou-os e cambaleou até eles, subindo para o colo de Ethan. Papá, disse ela, a voz sonolenta. Mamã, estamos aqui, querida, disse Naomi suavemente. Não vamos a lado nenhum. Amo-te, murmurou Maya, já a adormecer novamente contra o peito de Ethan. Nós também te amamos, disseram eles juntos. E sentado ali com a filha nos braços e a mulher que amava ao seu lado, Ethan soube com absoluta certeza que tinha encontrado o seu caminho para casa. Não para um lugar, mas para pessoas. Para a família que sempre precisara, mas não soubera como manter. Até agora. Até Naomi ter sido corajosa o suficiente para o deixar tentar novamente. Até ele ter sido humilde o suficiente para admitir os seus erros. Até ambos terem escolhido acreditar que as segundas oportunidades, quando ganhas e honradas,
podiam levar ao para sempre. O futuro estendia-se diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Haveria desafios, sempre os havia, mas iriam enfrentá-los juntos, como companheiros, como pais, como uma família, e isso fazia toda a diferença. Fim.